Bom, caros amigos do arquivo, hoje eu tenho a honra de estar aqui com um multiartista, ator, apresentador, comediante, repórter, radialista, garoto propaganda, mestre sala e porta-bandeira, Lucas Salles. Obrigado, Fábio Marques. Grande Lucas Salles, cara, que É um alegria ter prazer. você aqui, cara. A alegria é minha. Você esqueceu de só falar uma coisa. E amigo. Se E Deus quiser, amigo, é melhor amigo. verdade, o Lucas Salles, um grande amigo, um cara Obrigado, que obrigado. eu já, antes de já te agradecendo você estar aqui, ter aceito o convite, depois de muitas tratativas, advogados, assessoria de imprensa, fuga dos credores, né? Que a coisa não está tão fácil assim, mas a gente está Obrigado, aqui hoje, que é muito bacana ter você, primeiramente te agradecer e já rasgar cedo agora desde o início, falar uma coisa que eu falei já para o Lucas, eu vou falar aqui para todo mundo que acompanha o canal, que maior que o talento desse rapaz é a generosidade que ele tem, porque é um cara que apoia os seus amigos, que valoriza o trabalho de seus colegas, que sempre coloca as pessoas para cima, por isso que esse grande artista brasileiro está indo para frente por conta disso. O cara não tem egoísmo, que tem essa generosidade, que eu sou testemunha, o cara sempre deu força para o meu trabalho. Eu fiquei até espantado quando eu vi que o Lucas Salles, que é um cara que eu já gostava antes de falar com ele, fala, puta merda, o Lucas Salles segue o canal, sempre falando bem. Eu fiquei muito espantado com isso, para você ver o quanto esse cara é generoso, coloca a gente para cima, os seus amigos. E é isso, cara. Agradecer pela amizade e por você estar aqui. Fábio, eu tô sem palavras. Obrigado de coração. Eu realmente fiquei sem palavras. Eu nem sei como processar. Primeiro lugar, obrigado. Muito obrigado pelo seu carinho. Eu vou começar falando que realmente eu sou seu fã, sou um grande admirador e sou muito grato a você, muito grato mesmo. O Arquivo Marquezine, ele é um arquivo muito importante que resgata a nossa memória e eu acho que é impossível ir para frente se a gente não olhar para trás. É quase que é impossível cuidar do futuro se você não prevalecer, se você não, de uma certa forma, não fizer de tudo para prevalecer o passado. Porque nós só estamos aqui porque tem pessoas que vieram antes da gente, que construíram, que fizeram tudo possível, que sem saber deram os passos mais importantes, que na cara e na coragem se aventuraram, que tiraram dinheiro do próprio bolso, que investiram, que tomaram calote, mas que compraram antena e parcelaram um dia ou fizeram tudo. Então, é muito importante o Arquivo Marquezine para que a gente dê valor a quem começou essa brincadeira. Eu sou muito seu fã mesmo, admiro muito seu trabalho e a sua pessoa é uma pessoa incrível. De verdade, Fábio, eu quero ter você na minha vida para sempre como o melhor amigo, porque você é uma pessoa que é muito incrível, assim, seu carinho, o seu amor e a sua admiração pela televisão brasileira me incentiva bastante. Outras pessoas também, eu queria aproveitar esse momento para agradecer a outros Fábios Marquezines, como o Mofo TV, como o pessoal, os seus colegas da TV História, como o Nilson Xavier, que tive uma conversa com ele nesse final de semana, como tantos outros que dão valor para o nosso trabalho. E quando eu digo nosso, é o meu, o seu, Fábio, deles, da televisão. Então, muito obrigado pelas palavras. Nossa, eu nem sei, nem tô seguindo uma linha de raciocínio, eu tô realmente só agradecendo. Obrigado de coração. Que isso. Agora estamos rasgando cedo, agora vai ser. Agora, Agora rasga cedo. Que as nossas mas esposas você não fiquem merece. com ciúme, mas é uma Jamais, jamais. atração, a gente tem que dividir mesmo. Bom, Obrigado. mas o Lucas é tudo isso, eu agradeço também pelas palavras. Vocês viram que eu falei, a generosidade desse garoto aí, né? Igual o Fausto Hugo, essa fera aí é incrível, é um cara que eu admiro muito, tanto no pessoal Obrigado. quanto no profissional. Ô Lucas, você sempre Diga, um meu cara querido. de bom humor, e vamos aproveitar que a gente está nesse bom astral. Primeiro, antes Sim. de tudo, vamos falar dos seus projetos, tem muita Claro. coisa que está rolando aí, tem filme, enfim, tem uma porrada de coisa, o cara não para, bicho. Obrigado. Pra gente ter feito, demorou, porque É realmente verdade. a agenda desse cara é atribulada por tanto trabalho, cara. É É verdade. incrível. O que tá aí? Obrigado. O que o pessoal pode ver? Aonde encontraremos Lucas Salles nas telinhas, nos telões? Como é que tá? Nas telinhas e nos telões agora. Esse ano de 2022, obrigado mais uma vez pelas palavras,
nesse ano de 2022, eu acabei tendo a oportunidade de lançar 3 filmes infantis. Eu fiquei muito impressionado com isso. Foram 3 filmes, assim, um em seguida do outro, que eu nem imaginava que pudessem chegar, porque um foi filmado em 2016, o outro foi filmado em 2018, se eu não me engano, ou 2019, não lembro agora ao certo, e o terceiro foi filmado ano passado. E no cinema nacional tem isso, tem uma janela, né? Tem um tempo assim de você filmar e lançar que pode variar muito. Pode demorar um ano, como um dos filmes, e pode demorar quase 6, como o outro. É muito, não tem uma regra, não tem uma matemática. Então eu fiquei muito feliz porque eu me senti, em outras proporções, eu me senti o Jim Carrey, que no mesmo ano lançou 3 filmes, se eu não me engano, que foi o Máscara, Debi Lloyd, mais um outro que eu não lembro agora. Foram tipo os 3 filmes da carreira dele, da vida dele. E isso me fez repensar na carreira, sabia? Nesses 3 filmes, porque são 3 filmes para o mesmo público, que é o público infantil, onde eu interpreto 3 personagens diferentes até. Os 3 são atrapalhados. Mas eu fiquei muito, muito instigado a querer produzir para o público infantil, que é o público que eu sou. O público infantil, a gente às vezes se esquece que ele está presente na televisão. E eu tenho outros amores, além de atuar, que é uma das minhas paixões, a comunicação também é muito incrível. E tudo foi muito conturbado, até falando da vida. Nesse ano, eu comecei o ano trabalhando num programa de culinária. Outra coisa também surpreendente, né? Como é que esse cara foi parar no programa de culinária? Aquelas perguntas que eu mesmo me fiz, como é que eu vim parar aqui? Mas eu estava nesse programa e, infelizmente, fui desligado do programa, o que acontece, não tem problema algum, tá tudo bem. E fiquei realmente agora volto também para as telinhas, graças a Deus, com uma coisa que eu amo. Não posso falar ainda, infelizmente, mas uma coisa que eu amo demais, mas volto agora também muito feliz. Então, ao mesmo tempo que tem o cinema, tem a televisão, que é a fonte da minha vida, e também tem o podcast. Agora, podcast eu preciso falar que é áudio, né? Quando a gente fala podcast parece que é vídeo, né? Mas é um podcast de áudio que é o Sobretudo, e que você, Fábio Marquezine, já participou 2 vezes, e eu quero te convidar para a terceira, porque a sua participação é mais do que especial, Tô aqui. é Tuas essencial. ordens, tuas ordens. Obrigado. Vou colocar aqui na descrição do vídeo Muito para obrigado. você o link do podcast para você acessar, porque é você e tem mais outras 2 pessoas que comandam, né, Lucas? Tem o Daniel Cury, um grande diretor, ator também, a Fabiana Ribeiro, que é uma locutora talentosíssima, e tem também a participação hoje, eu acho que ele está quase para ser efetivado, que é o Rodolfo Abrita, que tem feito bastante participações com a gente. Ele era o nosso ouvinte, é um dos meus melhores amigos também, assim como você, Fábio, há muito tempo, desde os meus 13 anos de idade. É um ator também, comunicador, e agora se aventurando como convidado de podcaster, e eu acho que no futuro ele vai ser efetivado como integrante do elenco. Acho que são trazendo essas novidades. Bom, e é um programa que eu me aventuro muito fazer. Eu amo, inclusive, realizar, quando eu sacio uma vontade de ser radialista. Eu acho o rádio também muito importante. Eu sempre me obrigo a lembrar do rádio, por mais que seja uma coisa muito natural em mim, eu sempre me obrigo a lembrar do rádio, que também de lá surgiram grandes comediantes, grandes comunicadores, o Silvio Santos, Chacrinha, o Chico Anísio, Anair Belo, bom, Hebe Camargo, eu posso falar de todos os nossos apresentadores de ouro vieram do rádio. Então, eu tenho essa vontade também de ser radialista e sacio essa vontade no meu podcast, sobretudo. Então, acho que nessas coisas que eu disse, dá para ter uma noção do tempo que eu não tenho. Pronto. Eu já não tenho muito tempo e eu faço questão de fazer mais coisas. O que me deixa muito feliz também, porque se eu parar, eu me sinto desnecessário. Então, se eu parar e me sentir desnecessário, é uma coisa que eu odeio. Você fala, caraca, eu tô totalmente desnecessário. Eu preciso estar atuando, estar trabalhando, criando, fazendo, sei lá, como se fala, dirigindo conteúdo, fazendo qualquer coisa. Qualquer coisa. E não é porque a gente é amigo, não, tá? Você manda muito bem em todas as áreas que você atua, né? Você estava mandando muito bem no The Chef, que Obrigado, tá no ar na Bandeirantes ainda. Sim, sim. Mas você sempre mandou bem em tudo que você fez, e não é papo, não. Por isso que. E você falou de uma questão do público infantil, é uma coisa que todo mundo fala, né? O carinho que você recebe é genuíno, né? Você vê que as crianças, se gostam, é batata. Elas Não, é gostam total, mesmo, né? total.
é uma das coisas que eu acho mais fantásticas de trabalhar com criança, porque ela não tem porquê ser educada, né? Ela não tem por que tolerar algo. Se não é bom para ela, ela muda de canal, ela vai para outra coisa, ela vai fazer outro assunto, ela vai mexer na unha. Então, o adulto ele até tenta procurar algum motivo, tenta procurar algum significado, o que é muito admirável, né? Porque você está se esforçando para aquilo que você não gostou, para que pelo menos você aproveite o máximo possível. E a criança não gostou, vai embora. E essa dificuldade de prender a atenção, ainda mais hoje no mundo que a gente vive nos 15 segundos, né? Tudo precisa ter 15 segundos, tudo se tiver mais de um minuto já é chato, já é cansativo, já é massivo. Então esse desafio eu gosto. Pode ser que eu não concorde com ele, né? Pode ser que eu não esteja dentro dos moldes, pode ser que eu não pense, né, dentro da caixinha desse formato de que tudo deva ter 15 segundos. Mas eu acho interessante a dificuldade, porque me obriga a ser criativo, me obriga a querer chamar, fazer questão e ser obrigado a conquistar o público nos primeiros 5 segundos. E como eu vou fazer isso? Bom, aí existem milhões de técnicas, de sorte, tem muita coisa que não tem nem como pautar por aqui. Mas eu gosto dessa dificuldade que a criança proporciona, que é fazer com que eu seja o melhor possível para que ela me ouça e venha comigo. Então, acho muito importante. Sempre que eu produzo alguma coisa, atuo para a criança, sempre penso em como eu vou fazer essa pessoa prestar atenção em mim. Ó, ouve aqui que eu tenho uma coisa importante para te falar. E nem importante, né? Uma coisa legal, divertida. E que eu aprendi também nesse caminho, que criança gosta de aprender sem que seja dito que está sendo ensinado. Uma coisa que a Vavá, que trabalha com a Xuxa há anos, a Vavá Alves, ela fala: criança não pode saber que está sendo ensinada. Ela tem que aprender sem que você ensine, sem que você fale, vou te ensinar algo. Olha, eu vou te mostrar uma coisa. Então, eu gosto disso também, de poder ensinar sem ser, sem me colocar numa posição de professor. Afinal de contas, eu ainda estou aprendendo, né? Claro, que a gente sempre aprende, ainda mais a Sim. criançada aprendendo com o professor aí, como nosso querido Lucas Salles. Na verdade, você fala a verdade, né? Há uma criança gigante dentro de você. Só, Total, só total. você vê esse cara na Disney aí, se vocês já viram fotos desse cara na Disney, vocês vão ver que o cara deve ter Feliz 5 da anos de vida. idade com o Pato Dono de Comic. Não tem jeito, né? Mas eu acho que é isso que é Exatamente. legal. A gente não Sim, pode deixar. É uma coisa que eu sempre falo muito até para alguns colegas, que a gente não pode deixar de mostrar a nossa essência, né? com Então, se certeza. você gosta, eu, por exemplo, eu sou apaixonado pela turma do Snoopy, do Charlie Brown, É muitos muito contos isso. bom. Eu É sou muito bom. fanático, leio até hoje os livros, então a gente tem que mostrar isso, faz parte do nosso trabalho, como o Sim. seu que você atua, você está ali atuando e a criançada está de olho, principalmente nesses Sim, filmes infantis como Pluft, né, que é um clássico sim, é do verdade, é teatro, verdade. infantil, né? Tem toda a razão. Já que a gente está nessa toada aqui, como é que foi fazer esse clássico Eu não do esperava. teatro brasileiro? Fábio, querido, eu não esperava, não tinha a menor noção, assim. Eu achei até, inclusive, que fosse ser um elenco mais velho. Por um momento eu pensei que fosse ser um elenco mais velho, mas a Rosane, diretora, ela soube escolher, acho que magnificamente bem. Ela tentou se aproximar de uma aparência que fosse um pouco jovial, mas ao mesmo tempo que desse a impressão de que são marinheiros, são pessoas realmente que se alistaram e que preenche essa função, essa vaga, essa profissão na idade correta, coerente. Não dá para um marinheiro ter 15 anos, né? Você fala, bom, mas também não dá para ser um marinheiro de 40, 45 já com barba, porque que aproximação ele vai ter com a criança, né? Vai ser uma visão, vai ser, acho que, um personagem visto como um pai e não como o irmão mais velho, ou até mesmo como um tio, uma pessoa um pouco mais próxima. Então, eu acho que a escalação foi ótima, modéstia à parte, não porque eu estou no elenco, é claro, mas acho que foi muito boa de todos ali, todos os atores, todas as atrizes foram incríveis. E eu não esperava, não esperava. Quando eu tive a notícia, eu fiquei muito feliz. E, naquele momento, eu fiz questão de cair completamente nos Três Patetas. Eu sou muito de referência, muito. Eu amo referência. Como a gente estava comentando mais cedo, eu não, eu acho que é impossível eu criar algo que ainda não tenha sido feito, tanto na atuação quanto no conteúdo também.
E no conteúdo, tudo bem que vão surgir novas mídias, então vão surgir novos formatos, né? Mas eu acho que na atuação e na apresentação, na comunicação, é impossível eu fazer algo original, porque já foi feito, já foi. Por mais que tenhamos 70 anos de conteúdo no audiovisual, do televisivo, poxa, mas há 70 anos é que nós tivemos os melhores, os que realmente desbravaram e criaram, e parafraseando o Chacrinha, nada se cria, tudo se copia. Então eu faço questão de, sempre que eu tenho um trabalho, de olhar referências. E no caso do Pluft, que é uma obra literária e teatral também, que foi escrita, se não me engano, em 1950, 51, não lembro, mas foi nos anos 50. Milhões de atores já interpretaram, inclusive conhecidos meus, amigos meus já interpretaram o personagem que eu interpretei no filme, que é o Marinheiro João, e eu quis trazer uma referência um pouco mais cômica. Eu acho que existem personagens que, além de serem um alívio cômico, eles têm a responsabilidade de trazerem um sorriso. Porque alívio cômico é uma palavra muito sutil para um trabalho de um ator num filme. Acho que tirar um pouquinho tirar um pouquinho da responsabilidade. E eu gosto de ter responsabilidade. Então eu queria que cada cena houvesse uma risada. Cada cena que fosse uma risada que eu tivesse proporcionado, ou no caso o Arthur Aguiar, ou o Germano, nós éramos um trio, são 3 marinheiros, então eu fiz questão e eu consegui convencê-los na maior facilidade. Na hora eu falei, olha gente, eu acho que lendo o roteiro do filme, sabendo da peça, conhecendo o espetáculo e vendo que isto vai para o cinema, que vai para crianças que nunca tiveram contato com isso e com adultos que nunca leram a autora Maria Clara Machado e que provavelmente vão se aventurar pela primeira vez no cinema com um filme infantil, nós somos obrigados a levar humor. E isso é uma função nossa mesmo, como atores, como cômicos, como comediantes. E a gente caiu estudando em cima dos Três Patetas. Então, toda a referência que eu quis trazer foram os Três Patetas, que eu amava ver quando eu criança. Amava, eu achava tão engraçado. E o fato de nós sermos três marinheiros também ajudava na composição das piadas. E por mais incrível que pareça, funcionou. Poderia não ter funcionado, Fábio, e funcionou pra caramba. E eu fico muito feliz. Eu me sinto com o Pluft, assim como todos os filmes sob a direção da Rosane Schwartzman, inclusive, uma grande autora de novelas agora, se aventurou nessa e se deu super bem. Acho que, inclusive, no momento que a gente grava essa entrevista, ela está produzindo, está roteirizando, autora de um novo seriado também, do Globoplay. Ela é incrível em tudo que faz. Todos os filmes que eu estive sob a direção dela, eu me senti muito confortável e funcionaram muito bem. Então, eu fico muito feliz com o Pluft e recentemente agora com outros 2 que foram também lançados no ano de 2022, que foi com a Lorena Queiroz como protagonista, que é o Alice no País da Internet, no País das Maravilhas da Internet, se eu não me engano, e o mais recente ainda, lançado agora há pouco tempo, neste mês ainda, que foi o filme do Gato Galáctico, o primeiro filme do Ronaldo Souza com o personagem Gato Galáctico para o cinema, onde eu interpreto o Arthur, que é quase que um vilão, é um anti-herói, melhor dizer. Olha, uma coisa interessante nisso tudo mostra que a gente vê que o cinema nacional está caminhando, isso é muito Total, importante. total. Foi até interessante você falar dessa questão do gap de anos, para as pessoas também entenderem que às vezes as pessoas não entendem. Pô, o filme foi feito há 3 anos e está sendo só lançado agora. Há uma estrutura que é diferente do cinema americano, né? A gente é um Total, cinema total. muito diferente do cinema americano. É que o E. cinema americano, desculpa te interromper, Não, mas pode falar, claro. acho que essa analogia é interessante. O cinema americano ele não compete com o cinema americano. O cinema brasileiro compete com o cinema americano e um pouquinho do cinema europeu, um pouquinho do cinema não convencional, não blockbuster. Mas o cinema americano ele tem muitos lançamentos anuais, então ele ocupa uma porcentagem da sala assim, gigantesca. E a procura por filmes americanos ainda é maior. E eu não julgo, eu sempre chamo isso de efeito Toshines. Onde está o problema? Será que está na distribuidora? Será que está no cinema? O cinema dá preferência para os filmes de produção norte-americana porque ele sabe que a procura é maior, ou a procura só é maior porque desde sempre nós demos espaço para filmes norte-americanos, um espaço maior para filmes norte-americanos. É uma pegadinha essa, na verdade, eu não sei qual é a solução, mas sei que uma das soluções é produzirmos cada vez mais filmes nacionais e cada vez mais filmes nacionais de qualidade. Eu não me incomodo, infelizmente, em falar que os filmes americanos são melhores que os brasileiros em algumas questões,
às vezes nas questões técnicas, às vezes nas questões de roteiro, às vezes nas questões de premissas, eles são melhores, porque eles trabalham com isso há muito mais anos do que a gente. O investimento que eles têm é muito maior que o nosso. Um filme de baixíssimo orçamento nos Estados Unidos, com certeza, sem sombra de dúvidas, mesmo com o dólar a um por um. Se eu colocasse hoje o dólar um por um, mesmo assim, ele é infinitamente superior a um valor de um filme de alto orçamento no Brasil. Então tá aí, o dólar um por um. Dólar um, o filme de baixíssimo orçamento nos Estados Unidos, que não deve passar, que não deve ser menos do que US$ 1 milhão, 1,5 milhão, 2 milhões, é considerado um filme de baixíssimo orçamento. Mesmo assim, ele é, no dólar um por um, é o valor de um filme de alto orçamento no Brasil. E tem uma coisa também que o cinema nacional, ele teve momentos de glória, tem ótimos filmes até Maravilhosos. hoje, mas também Sim. foi um cinema que passou por muitas dificuldades, censura, ditadura militar, Poxa, nem se fala. sucateamento, Sim, sim, a sim. Embrafilme sendo extinta no governo Collor, enfim, muita Obrigado por coisa isso. Obrigado. O meu relato passou foi por isso. muito superficial. Meu relato, a minha opinião aqui dada foi muito superficial. Eu não levei em consideração nenhum dos fatos como esse que você acabou de citar. Você está Não, completamente certo. Não é uma questão de qualidade, é uma questão de realidade. O Brasil realmente foi limitado em diversas questões, como você mesmo disse, durante a censura, durante até os anos 90, a gente teve acho que dizem, pelo menos eu já ouvi isso de algumas pessoas, que o período dos anos 90 foram os piores anos comparados até com durante a ditadura militar, porque não houve incentivo mesmo, acabou, foi onde a Embraer acabou, finalizou, não tem nenhum incentivo, nenhum filme vai ser feito. Quem fizesse filme era filme independente, olhe lá, e não tinha nem espaço no cinema. Então, realmente eu não citei, eu penso, eu sei desses fatos, sei dessa realidade, mas é bom deixar verbalizar essa realidade para que não pensem que é por uma preguiça nossa ou por um descuido nosso. É porque realmente não deixaram que o cinema brasileiro evoluísse, infelizmente. falando agora, você falou de realidade, a gente saindo um pouco do cinema, mas continuando no humor, né? Que é uma coisa que a gente já falou muito sobre isso, que é a tua área também, que você manda bem pra caramba. Só tem um programa de humor no ar, tirando o perrengue, Obrigado por ter falado disso. Obrigado. só temos um programa de humor, que é a Praça Maior. é Nossa, que já está há Nossa. muitos anos no ar, que mantém muitos humoristas, ainda que muita gente às vezes pode Sim. criticar, mas é a porta de entrada para grandes humoristas que vão, né, que tem esse programa para mostrar o trabalho, mas a gente está sem nenhum programa na Globo. Na Bandeirantes estreou uma sitcom agora, são dois, né? Sim, sim, É sim, com o sim. Moacir Franco, mas a base de humor crítico, vamos colocar assim, como a gente já teve com TV Pirata, Cacete Sim. Planeta, tá no ar. Enfim, queria que você falasse um pouco sobre isso e como isso não apenas afeta profissionalmente os outros humoristas, mas sim uma sociedade que não tem humor para entender e se divertir um pouco com tudo que a gente vive. Muito obrigado. Muito obrigado por ter falado. Você não tem. Muito obrigado. Este Esta é uma das minhas maiores preocupações. Maiores preocupações. A TV brasileira não tem um programa de humor hoje sendo feito promovendo a autocrítica. Nós temos hoje dois programas de humor. Dois programas de humor. Né? Acho que dois formatos. O nosso formato brasileiro maravilhoso da Praça Nossa, que cai também para. Não é o mesmo formato, porque um é uma sitcom e o outro é um programa brasileiro, não tem nenhum formato, é um programa de humor de quadros, né, de sketch. Mas eles usam os mesmos artifícios, os mesmos arquétipos, que são personagens de humor caricatos, contando piadas e trazendo alegria. Bom, então eles dois eu acabo encabeçando no mesmo segmento. E o outro programa, que esse sim é um programa de entretenimento que leva humor, que aí temos dois do mesmo estilo, mais ou menos, que é o Encrenca e o Perrengue. Bom, eles ocupam hoje, numa grade de 7 dias na semana, eles ocupam só 3 dias. 3 dias só eles ocupam. Um é quinta-feira, outro é um sábado e 2 são no domingo. O que me faz falar de uma maneira bem
bem grosseira, bem estúpida, mas então nós não temos 4 programas de humor, nós temos 3. Porque 2, você não consegue assistir 2 ao mesmo tempo, então você escolhe entre um ou outro. E isso porque, graças a Deus, não colocaram o programa Nós na Firma para ser às quintas-feiras, numa tentativa de tirar a audiência da Praça Nossa, porque aí teríamos somente 2 programas de humor, porque o povo brasileiro só poderia escolher um dos 2 para ver, a menos que a pessoa tenha 2 televisões. Já é difícil ter uma televisão. Estou falando do Brasil de verdade. É difícil ter uma televisão. Imagina ter 2 televisões para assistir 2 programas ao mesmo tempo. É surreal, isso é impossível. Então, eu fiquei muito feliz quando a Band trouxe um programa de humor. Falei, caramba, graças a Deus. E espero que todas as emissoras, queiram produzir mais programas de humor. Agora, por quê? É uma visão minha como humorista, como comediante, como roteirista, como diretor, para que tenhamos mais vagas de emprego? Jamais. Não. Além de, claro que isso é importante, isso é óbvio, mas essa não é a minha preocupação. A minha preocupação é com o povo brasileiro. Se o povo brasileiro esquecer como é rir de si mesmo, nós vamos criar uma sociedade doente. Nós vamos criar uma sociedade doente, uma sociedade que não sabe rir, que não sabe reconhecer, que não vai ter um bom humor, que não vai ter uma interpretação de texto, que não vai ter uma forma de saber lidar com os problemas. Nós vamos criar é quase triste dizer isso, mas a gente vai criar uma população, uma sociedade dependente de soluções que não são deles, que não são soluções originais, que vão começar aí pessoas mais para a parte medicinal, para a parte prática, vamos ter pessoas mais frustradas, vamos ter pessoas que acham que a solução, então, é comprar uma arma, vamos ter pessoas que acham que a solução é praticar tiro ao alvo, vamos ter pessoas que acham que a solução é brigar por política. A gente vai distanciar o povo dele mesmo. O programa de humor é justamente para aproximar o povo dele mesmo. Ele só tem um motivo. Qualquer programa de humor que já tenha sido feito na terra do Brasil durante os 522 anos de país, nenhum programa de humor foi feito sem o principal motivo, que é aproximar o público. Nunca, nunca. Todo motivo. Eu digo Satiricon, Planeta dos Homens, Vivo Gordo, Chico City, Zorra Total, Praça, todos têm a ideia de aproximação. É quando a pessoa senta na frente da sua televisão, olha, se identifica e encontra ali ele mesmo. Fala, olha aí, ó. Ele não sabe diferenciar o que é personagem, o que é ator. E acho que isso, inclusive, deveria continuar assim. Eu não quero conhecer, não quero que o Moacir Franco tenha Instagram. Não quero, quero saber quem é o Moacir Franco no programa e acabou. Não quero ver o Moacir Franco. O Moacir Franco, para mim, representa, além do Jeca Gay, que era um dos melhores personagens, ele representa o cunhado, meu cunhado Exu, era maravilhoso. Representa o cara, representa o rapaz, pai de família, que é obrigado a conviver com o cunhado. Imagina, essa situação deve ter aos montes no Brasil. Quantos Lineus existem no Brasil? Quantos Lineus? E aí, a única forma desse Lineu rir é ele sentar na TV e ver a Grande Família. Ele fala, caraca, minha vida aí, ó. E não dá tudo certo no final. Não dá, o seu Floriano tá bem, tá feliz, Nenê tá feliz, ó, o Tuco conseguiu um emprego, que legal, o Augustinho e a Bebel se deram bem. É isso, porque a vida tem final feliz. E num programa de humor, seja ele qual for, qual formato que seja, isso porque eu também não citei o CQC, o Pânico na Band, que eu acho que também são importantes na formação da nossa sociedade, onde, pelo menos com Pânico CQC, e já vou me adiantando, peço desculpas por conta da ideologia e também das atitudes machistas e retrógradas, até mesmo atitudes racistas que esses programas perpetuaram. Não somente esses, assim, o Zorro Total, eu mencionei outro dia, tinha um famoso bordão, isso é uma bichona. Hoje em dia isso seria completamente errôneo. Não era errado na época? Não, era sim, obviamente era errado, não tenho a menor dúvida. Só que o nível era completamente outro. Tem uma analogia que eu acho fantástica para os programas de humor, que é, quando o programa de humor é feito, ele vai se basear no nível do mar. Se daqui a 10 anos o nível do mar aumentou, você não pode julgar esse programa de humor por um nível do mar do futuro. Eu não posso julgar os Trapalhões com piadas preconceituosas, racistas do Mussum. E eu não posso também falar que aquilo ali era humor de verdade, que aquilo ali é bom pra caramba. Foi bom naquela época. Eu espero que tenha sido bom. Eu não vivi aquela época. E eu também não era preto naquela época.
talvez devem ter milhões de pretos falando, caralho, eu tô cansado de ouvir que eu sou o Mussum. Todo mundo me chama de Mussum, caralho, que chato. Meu nome é Pedro, meu nome é Carlos, meu nome é Cláudio. As pessoas ficam me chamando de Mussum. Então a gente não sabe também. Então eu não posso falar que aquilo ali era 100.000% bom, mas era um programa de humor é muito importante na minha formação, pelo menos, muito importante, tem certeza absoluta na formação de diversos outros comediantes e de uma certa forma geral na sociedade. Agora eu vou dar uma de advogado do diabo e defender. Era um comediante negro que tinha protagonismo. Ah, mas com piadas racistas, erradíssimo. Mas naquela época não tem por que a gente julgar hoje em dia. Naquela época era aceitável. Se não fosse aceitável, seu Boni não ia deixar entrar no ar. Então, se não fosse aceitável, o seu Roberto Marinho não ia deixar, o pessoal eles estavam no Excelsior, né? Antes de ir para não, foi Excelsior, Record, antes de ir para Globo os Trapalhões. Então, Excelsior não ia deixar, o Record não ia deixar, o seu Boni não ia deixar. Se fosse realmente acima do que era permitido na época, eu não ia. Agora, se houver ainda alguém assistindo a nossa entrevista aqui e que discorde de mim, e está completamente certo, eu peço até que venha conversar comigo para que eu possa aprender também, vale a pena a gente pensar que quem deve ser julgado, se é o Didi, o Dedé, o Mussum, o Zacarias, porque tem pessoas até que julgam o Mussum, como era aceitável deixar que ele fosse o objeto da piada, que ele fosse o destino da piada, por que ele era oprimido, por que não vamos rir do opressor? Não temos que julgar esses quatro, a gente tem que julgar a sociedade da época, pelo menos na minha opinião. Agora, quantos também pretos, eu acredito, eu não posso falar disso porque eu não sou preto, mas por mais que eu tente lutar pela causa preta, pela causa do antirracismo, não basta ser só antirracista também, isso é uma coisa que eu aprendi, eu acho muito bonito, não basta a gente só ser antirracista, eu tento lutar pela causa, mas eu não posso também falar que não era racista, mas eu vejo hoje o Mussum como o maior comediante do Brasil. E pelo menos eu quero perpetuar isso para todos que me perguntam, sempre me perguntam quem é o maior comediante do Brasil. Mussum era capaz de fazer você rir com um texto que não era engraçado. É o famoso, a cena dele, a sketch, onde ele entra no bar e pede: o senhor tem leite de cabra? Não, leite de cabra eu não tenho. O senhor tem leite de ornitorrinco? Não tem. E o senhor tem leite? Ele pede de todos os animais. Aí no final, eu falo, não tem nenhum. Ele olha para cima, o Mussum olha para cima e fala: Deus é testemunha que eu tentei. Me vê uma merda. E termina ali. Eu acho isso genial. É um texto que não é engraçado. É uma piada só, é um punch só. É um punch. Um setup gigantesco. Você fala, cara, o que ele tá querendo? Só que esse setup, para quem não estiver acostumado com a ideia, é o preparo da piada. É o que você prepara para vir o gancho final da piada. É como a famosa frase: o pintinho não tinha anos, foi peidar e explodiu. O punch o explodiu. Pronto. O setup você é a informação. Eu dou a informação para você que o pintinho não tinha anos, foi peidar e explodiu. Só que ele fazia o setup ser engraçado. Quando ele falava leite de cabra, a maneira como ele falava, a maneira como ele se comportava, era de chorar de rir. Então, graças aos Trapalhões, mesmo perpetuando coisas erradas, mesmo representando pensamentos completamente racistas, tudo, eles são importantes para a gente conhecer, aprimorar e ver eu imagino quantos comediantes negros, hoje pretos, também não foram influenciados pelo Mussum, de perceberem que ali ele estava ali, então eu posso ali também e vou fazer melhor. Não vou continuar com esse humor racista, não vou continuar com isso. Isso já é um outro fator também. Programas de humor incentivam outros comediantes, incentivam outros humoristas, incentivam o futuro. Bom, acho que o cerne da questão é: se não houver programas de humor, o povo vai deixar de rir de si mesmo, vai desaprender a rir. E aí a gente vai viver tempos sombrios. Tempos sombrios. Eu acho um absurdo um programa se auto-intitular um programa sério, incapaz de rir, incapaz de fazer rir. Hoje eu dou graças a Deus que o William Bonner tem uma pegada muito mais humana, uma pegada que nós vimos hoje, inclusive no debate, uma pegada muito mais humana. Imagina quando o próprio William Bonner falaria algo tão risível quanto: Padre Kelson, o senhor intitulou uma nova regra no debate. O senhor criou uma nova regra no debate. Isto é humor. Isto é humor. A maneira como ele se comporta, a maneira como ele fala com o Padre Kelson, isso é humor. Ele usou do humor para suavizar a questão num momento tão tenso.
com situações tão risíveis, com situações tão... Ele usou o humor. Eu fico tão feliz, porque as pessoas entendem que o humor é uma ferramenta. E é importante ter essa ferramenta na sua caixa de ferramentas, televisão, emissoras. É importante ter humor. Coloque humor onde é aceitável. Até mesmo no jornal isso é aceitável. Um comentarista que saiba utilizar humor vai trazer muito mais amor para o seu. A gente vê isso no jornal RJTV, SPTV, a gente vê isso no do Marcão do Povo, no Bom Dia, perdão, esqueci o nome, o programa matinal do SBT. É o Primeiro Impacto, né? Perdão, Primeiro Impacto, a gente vê isso, uma leveza. Eu peço até desculpas a algumas pessoas que possam ficar ofendidas com o meu comentário a seguir, mas uma pessoa que sabe usar isso muito bem, quando não coloca sua ideologia por cima, é o Siqueira Júnior. O Siqueira Júnior, se o Siqueira tirar a sua ideologia, de tentar colocar a sua ideologia política no programa, ele traz muito humor para a notícia, ele traz leveza para um programa, num programa onde todas as matérias, aí também tá ali, né? Isso aí já é quase que estrutural, você não tem nem como tirar, né? Todas as notícias são ruins, são sobre assassinato, são notícias horríveis, são notícias que deixam a gente com medo, que nos amedrontam, mas ele coloca um pouco de humor, brinca, tem os seus integrantes, é quase que um Chacrinha com Flávio Cavalcante com Datena, uma mistura dos três ali. E acho que mesmo assim é uma pessoa que sabe também usar o seu humor para trazer um pouco mais de leveza. Sempre eu faço um apelo, sempre que der, coloque humor. Não pensem que humor é colocar uma pessoa contando piada. Não é só isso. O humor pode ser tudo e é importante. E volto a repetir, já meio chato isso, mas eu volto a repetir. Se não houver programas de humor na TV aberta, nós teremos uma sociedade deficiente. Muito deficiente. E digo mais, não é fazer programa de humor no Globoplay e nem na TV fechada e nem no streaming. Não, eu estou falando do Brasil. Estou falando de 200 milhões de pessoas que mais da metade não tem acesso à internet. Então eu estou falando dessas pessoas que precisam rir, que trabalham incansavelmente, 18 horas por dia, e que chegam em casa, ainda possuem aquela televisão de tubo, com a antena quebrada ao meio, onde não tem TV a cabo, onde não tem nada, e ela tem que rir, ela tem que se divertir. A vida dela tem que valer por alguma coisa. O esforço dela tem que valer, já que, infelizmente, ela não ganha bem, já que, infelizmente, ela não tem saneamento básico, já que, infelizmente, são vários problemas que não cabem à TV, é óbvio, né? Mas são vários problemas estruturais da sociedade, do governo, do racismo, do preconceito, são várias questões realizadas, já tem tudo isso, todas essas pressões em cima dessa pessoa, ela merece pelo menos ter algo para rir, para se distrair. Senão essa pessoa cada vez mais vai morrer gente mais cedo, vão ter pessoas mais descontroladas, mais do que a gente já tem, pessoas que não vão saber rir de si mesmo, pessoas que não vão saber levar uma boa, pessoas que vão querer criar problema. E aí sim a gente vai viver o terror, o trevor, né? O trevor. E Perdão, falei pra caralho, desculpa. Não, que isso, imagina, até é importante você falar, porque é uma voz do meio artístico, principalmente do humor, que tem que falar mesmo, porque o humor ele é importante. E outra coisa, que tudo foi provado que é possível fazer um humor de qualidade sem machismo, claro, sem sim, racismo, óbvio, sem homofobia. Você consegue fazer um humor sem nada disso, entendeu? Porque acho que foram muitos anos que essas pessoas foram agredidas, não tinham voz, e hoje, mesmo com todos os preconceitos que ainda existem no Brasil, essas pessoas ganharam vozes, fazem parte da política, da sociedade, cada vez mais elas têm que estar inseridas. Eu acho que, e faz falta um programa de humor que mostre de uma forma assim engraçada e às vezes jocosa muita coisa que ocorre na política como era feito antigamente, porque exatamente. Quem tem que apanhar são essas pessoas que estão lá, tem que Claro, mostrar claro, com de uma certeza. forma engraçada. Falando em política e programas e tudo mais, o Lucas fez parte do CQC. Que até vou falar uma coisa que eu acho que as pessoas não vão concordar muito comigo. Às vezes eu acho que pegam muito no pé do CQC, culpam o CQC por muita coisa. Eu acho que, como todo programa da televisão, todo programa tem seus erros e acertos. Mas eu acho que depositar
num programa como o CQC a culpa de figuras políticas Sim. que surgiram aí, eu acho que é um pouco exagero. Eu queria que você falasse um pouco da sua passagem pelo programa. Coitado, levou um soco, bicho. É verdade, Quem levei um vai bater socão na nesse cara. garoto bonito, cara? Não tem que bater, tem Obrigado, que dar obrigado, carinho nesse cara. Ah, tem que dar obrigado. carinho no cara desse. Eu queria que você falasse um pouco da sua passagem pelo programa e principalmente sobre essa questão que as pessoas às vezes culpam o CQC. Eu queria que você falasse sobre Obrigado. isso. Mesmo nos últimos anos não tendo o mesmo sucesso de números, né, de audiência, que eu acho que também é uma outra questão que talvez a gente possa falar isso no futuro, eu acho que mesmo assim é um programa que sempre foi conquistando o seu espaço. Agora, que espaço é esse? Mesmo midiático, mesmo de influência, de importância, os próprios os comediantes, os integrantes fizeram um tremendo sucesso. Vide Danilo Gentili, o próprio Rafinha Bastos, o Rafael Cortez, Marcelo Tais, o Marco Luque, nossa, o Andreoli, a Mônica Iose, todos ali realmente despontaram, graças a Deus, para o sucesso merecido. Conta deles. Isso é um fator do CQC. O CQC teve esse poder. Agora, pensemos se o CQC era capaz de fazer a mesma coisa com um candidato, com um deputado federal. Vamos pensar se o CQC poderia, tinha essa força para fazer o mesmo com um deputado federal. A famosa participação desse deputado federal, que tanto julgam o CQC como a porta de entrada para ele, eu faço uma análise matemática. Eu não sei ao certo, naquele fatídico dia onde fizeram o quadro com a participação desse deputado federal, na época, que era deputado federal, em que a Preta Gil apareceu, inclusive, fazendo uma pergunta. Era um quadro muito interessante, que era O Povo Quer Saber, algo desse gênero. As pessoas gravavam perguntas, deixavam mensagens gravadas para que a persona, a celebridade, ou político, ou quem quer que seja, pudesse responder. E uma das perguntas que mais repercutiu foi a da Preta Gil, no caso desse deputado federal na época, perguntando se o seu filho namorasse uma pessoa negra e tal, como se sentiria, e a resposta foi um algoz. Bom, nesse fatídico dia que dali, então, começou a ter repercussão e também a ter outras matérias, outras entrevistas, eu vou dar um chute aqui, eu não sei ao certo. Mas eu acho que no dia que foi ao ar esta entrevista, não deve ter passado dos 5, 6 pontos. Eu acredito. Não deve ter passado. Tanto que eu acho que o maior pico do CQC foram 12 pontos. Um dia, eu acho que o primeiro pico do CQC grande foram 7 pontos, o que é muito claro, né? Quando a gente começa a estudar televisão e fazer televisão, a gente sabe, porra, naquele horário, na emissora, naquele dia, bater 6 pontos era o equivalente a bater talvez 20 numa outra emissora. Deve ter batido 6 pontos, não deve ter passado 6 pontos. 6 pontos na contagem, só em São Paulo, na Grande São Paulo, são acho que cerca de 70 mil pessoas hoje em dia, ou mais, eu não lembro agora quantos, ou 200 mil pessoas. Vamos dizer que não passou de, sei lá, talvez 3 milhões de pessoas, 4 milhões de pessoas assistindo ao programa. Agora, em território nacional, pode ser que no estado tenha tido mais de 6 pontos. Bom, foi um dia, com uma declaração. Esse mesmo deputado federal na época, ele estava praticamente toda semana no programa da Luciana Gimenez, que ali garantia pelo menos, inclusive até era concorrente do CQC, garantia ali seus 2 pontos, 2,5, 3, talvez, num dia muito bom, todo dia. E aí agora, por que eu estou dando todas essas informações? Matematicamente falando, será que o poder dele, do CQC, era tão grande o suficiente para que num dia, numa única exibição, que batesse ali 6 pontos, talvez não sei quantos milhões de pessoas, eu não vou chutar, eu não quero chutar, mas já chutando, acho que não deve ter passado mais de 50 milhões de pessoas. Será que ele realmente isso aqui era tão impactante que naquele dia foi um dia efetivo, foi um dia decisivo para ele, para que ele tivesse mais notoriedade, ou todo dia estar na Luciana Gimenez, lá com seus 3 pontos, também não ajudou? E não só isso, ou as polêmicas que ele ia atrás também não ajudaram a já começar a ferir um pouco a sua popularidade, digamos assim. Então, acho que colocar a culpa no CQC é de uma desumanidade sem tamanho. Falar que o CQC
um único programa foi responsável por isso, como se toda segunda-feira fosse dado voz a ele, o que jamais aconteceu. Então isso é de uma crueldade, falar isso. Crueldade com o programa. Um programa que sempre batalhou pelo povo. Errou, mas é óbvio que errou. Como todo programa de humor já errou. Todo programa, Fábio. E vou te falar, no futuro a gente vamos ter outros programas que também erraram. Talvez o único programa que não tenha errado, ou pelo menos que eu soube que errou, foi o Tá No Ar. Não, o Tá No Ar também errou, ele fez errou, digamos, né? Ele fez uma paródia de um comercial das Casas Bahia que deu um problema seríssimo, que era uma brincadeira, uma crítica, né? À situação escravocrata no Brasil. Então, até o Tá No Ar, que era um programa não se auto-intitulava, mas um programa feito por pessoas progressistas, com um elenco progressista, com pessoas muito mais conscientes, muito mais cientes da responsabilidade de se fazer humor. Mesmo assim, esse programa errou e tá tudo bem, né? Porque é um programa com pessoas progressistas que vai ser um programa perfeito. Não é isso. Acho que hoje o único programa de humor. Eu até esqueci de falar de outro programa de humor. Peço desculpas, peço desculpas. Tem o programa Foi Mal, na Rede TV, do Maurício Meirelles, que é um programa de humor, graças a Deus é um programa, e também do De Noite. São programas de humor. São programas que utilizam humor. É um programa de variedades, é um talk show, são talk shows, mas eles dão muito ênfase no humor, então é importante citá-los como programas de humor. Que bom, são dois, pelo menos. Mas programas de humor que façam a gente repensar a nossa vida, que façam a gente se criticar, não existem mais. E eles são importantes. Tal como o CQC, Pânico na Band também, que era uma dádiva, uma pena que acabou, e uma pena que se encontrou hoje na situação que se encontra, adoraria que voltasse às suas origens, e acho que se a gente não fizer nada, vamos encontrar momentos difíceis pela frente. Então, eu acho que, voltando ao assunto, não vejo o CQC como responsável por propagar. Não vejo. Eu acho que existiram outros meios e outras formas dessa pessoa chegar onde ela queria. Acho que, inclusive, até citando, na época que eu era, tivemos um quadro, o Bolsonaro, se eu não me engano, no Pânico na Band. Hoje, eu vou até melhorar essa frase, lá e hoje eu vejo que não era um humor que eu queria fazer. Eu não participei do quadro, não julgo quem fez, jamais, jamais, mas eu sei que ali talvez tenha tido muito mais, tenha sido muito mais diagnóstico, muito mais cirúrgico do que a entrevista no CQC. Eu estava pensando aqui, enquanto você falava dessa questão dos programas de humor, né? Em que muitos sempre procuram algum culpado, né? E Sempre. nesse caso se colocaram culpados. Mas hoje a gente vê, né, uma nova eleição, a gente olha para o Congresso, olha para o Senado e não tem mais Pânico, não tem mais CQC, não tem mais nada daquilo que a gente está conversando aqui, e é uma decisão popular. Então, eu acho que um programa de televisão pode influenciar sim, mas não uma grande parcela da nação que às vezes acaba nem assistindo aquele programa de humor, que acha que é um programa de humor totalmente errado, porque tem muita gente que fala assim, eu não vou ver Com isso, certeza. bando de Com certeza. comunistas, né? Então, assim, e vai nessa, e vai nessa. Eu acho que pecam muito com o CQC, eu acho que querem procurar um culpado e eu não vejo o CQC como um grande culpado. Agora, como é que foi? Você também foi do Pânico, né? Você Sim. passou por esses dois programas, CQC e Pânico. Como é que foi essa experiência em programas que estavam na mesma emissora, mas de uma linguagem diferente, né? Eram programas humorísticos, o CQC muito mais político do que o Pânico. Como é que foi essa passagem por esses Foi, dois programas? foi incrível. Eu adoraria dizer que eu fui o único, mas não, Maurício Meirelles também. Nós fomos os únicos, nas dois de um elenco do CQC, acho que no total foram quase 12, 13, talvez 14, acho que até mais, 16 repórteres, acho que no total fomos 16 repórteres, somente dois fizeram
os dois programas, tanto o CQC quanto o Pânico. Foi uma honra, porque foram dois programas que eu vi nascer. Quer dizer, eu nasci vivendo. Acho que é melhor falar isso. Eu nasci vendo. Então, eu lembro do primeiro dia que eu assisti ao Pânico, que tinha uma brincadeira eles fingiam que iam vomitar na pessoa. Tinha um quadro na rua, o Pânico na rua, que você fingia que era vômito, jogava vômito falso. E eu achei aquilo de uma genialidade sem tamanho. Achei aquilo muito incrível. Além das pegadinhas à la Jackass e das matérias do Veja com o Silvio, eu tenho muita saudade mesmo de assistir. Engraçado, eu tenho saudade de assistir ao Pânico, não de fazer. Olha que incrível isso. Eu já vou fazer esse comparativo agora, mas eu fui muito mais feliz no Pânico. Muito mais feliz no Pânico. E eu vou explicar por quê. Quando eu entrei no CQC, eu entrei com 19 anos. Acredito ter sido de todos os CQCs de todos os países. O CQC foi vendido, teve uma versão nos Estados Unidos, na Itália tem até hoje, se não me engano, em Portugal, Chile, Argentina, onde foi a matriz, foi o primeiro. Na França tem o Lasienes, se não me engano, também está até hoje. Bom, diversos países tiveram e ainda tem o seu próprio CQC. E se eu não me engano, acho que eu fui o repórter mais novo a entrar no programa. De todos os repórteres que eles já tiveram, eu fui o único com 19 anos. Imagina, com 19 anos você quer entregar o sangue, né? Você dá a sua pele. Se tiver que tatuar algo, você tatua, como de fato aconteceu. Então eu entrei para fazer o meu melhor e aprender. Eu queria muito aprender a fazer. Eu sou um amante da comunicação como apresentador e como repórter e sei que são funções muito importantes essas no CQC. Então, desde o primeiro momento, eu sabia que eu tinha dois melhores amigos. Primeiro, a equipe técnica, que é uma equipe maravilhosa, que é a equipe que fica por trás das câmeras, que são meus amigos de vida até hoje. E segundo, que era o microfone. Sabendo que estar com o microfone, saber usá-lo, eu poderia estar sempre respaldado. Eu poderia sempre fazer o melhor serviço, seja com humor e com amor. Então eu fiquei muito amigo. Eu tenho amigos até hoje. Acho que os meus amigos de verdade sim, são da equipe técnica, do elenco. Eu tenho admiração por todos, todos. Talvez menos o Dan Stuba, que mentira, brincadeira. São essa galera que faz a TV que a galera não vê, e que fazem a estrutura rodar, né? Se não fosse produtores, técnicos, câmeras, enfim, essa galera não tem profissional que suporte ficar sem essa galera. Eu falo que eles são mais importantes que os repórteres, porque literalmente qualquer um pode ser um repórter CQC. Qualquer um. Se vai ser um bom repórter do CQC ou se vai ser um repórter mediano, ruim, aí são outros 500. Mas qualquer um pode ser um repórter CQC, qualquer um pode ser um repórter do Pânico, qualquer um mesmo. Mas quem faz o programa é a equipe técnica. Eles são os maiores e melhores. Eu sempre cito os nomes deles, sempre. Eu não vou fazer diferente aqui com você, Fabinho. Então, está agradecendo ao Rude, que trabalhou com a gente incansavelmente, a Fernanda Segura, a Adri que tem conhecimento pra caramba, o Éder, que, nossa, os cinegrafistas, que eu tenho saudade e paixão por todos, o Fabrício, o Ale, o Melão, o André Brandt, o Tomer Savoy, que se transformou num grande personagem, foi admirado pela Rússia, depois é uma história interessante, de produtor do CQC a ídolo na Rússia. O André Brandt agora, inclusive, é um grande apresentador, sempre foi, mas agora tem cada vez ganha mais notoriedade. Uma pessoa incrível, marido da Foquinha. O Tomate, que é o Felipe Atra, nossa, saudade pra caramba do Tomate. E diversos outros que, inclusive, que eu não tive a oportunidade de trabalhar, porque quando eu entrei já tinham saído, mas o Bolívia, o famoso Bolívia, foi um grande produtor do CQC. Eu peço até desculpa se eu estiver esquecendo. O Salinas era maravilhoso, era o nosso diretor de produção, incrível. Também os diretores. São eles que fazem o CQC, são eles. E os roteiristas, nossa, não posso esquecer deles. Marco Aurélio Gozzi, o Yuri, o Fábio Gueré trabalhou maravilhosamente bem, o Alexander Nix também. O Rafael Marinho, por um período curto ali, mas muito importante também, foi roteirista. Hoje é roteirista de noite, maravilhoso. Só pessoas incríveis que passaram com a gente. É impressionante, assim. Eu tive a oportunidade de trabalhar com as melhores pessoas do mundo, dentro e fora do trabalho, assim, pessoas que são incríveis fora do expediente e durante o expediente. Isso fez a diferença na minha vida como pessoa e como profissional. Então, eu sou muito grato a eles. E tem uma questão, né? No CQC, você grava de segunda a segunda, se necessário. Teve uma semana que eu gravei de segunda a segunda. E no Pânico, tudo melhorou bastante. Quando o CQC, infelizmente, chegou ao fim, eu recebi um telefonema do Alan me convidando para o Pânico. Eu fiquei muito feliz.
logo em seguida. E eu aceitei, porque imagina, trabalhar no Pânico, um programa que eu nasci vendo, e um programa que eu sempre admirei, sempre gostei. Eu vi isso mudar, assim, acho que, Fábio, você vai me entender. Eu vi essa mudança, assim, na minha casa, no domingo à noite. Era Faustão, logo depois, Fantástico. Aí, aos poucos, alguém foi mencionando o Pânico, não lembro quem trouxe para casa, talvez eu também tenha trazido um pouco. Aí, dava um comercial do Fantástico, a gente passava no Pânico. Pânico na TV, na Rede TV. Voltava, assistia, ficava 3 minutos, voltava pro Fantástico, assistia as matérias do Fantástico. Legal. Aí foi aumentando. Aí no domingo seguinte, a gente... vamos assistir um pouquinho o Pânico, a gente começava o Fantástico começava às 8h45, o Pânico começava às 8, ou vice-versa. Então vamos assistir um pouquinho do Fantástico, a gente põe um pouquinho no Pânico e volta pro Fantástico. Então, beleza. Até que virou o contrário. Teve um momento de virar a chavinha, que era a gente assistir ao Pânico, quando dava comercial, ia pro Fantástico, voltava para assistir o Pânico. Então, eu tive essa mudança na minha vida. Tive essa mudança assim. Então, eu sou um grande fã do Pânico. Eu vi o Pânico foi conquistando cada vez mais até o dia que ultrapassou no Ibope o Fantástico. Mérito total da equipe do Pânico. Olha como eles são incríveis, né? Conseguiram tirar o poder ali da Globo, conseguiram bater. Por mais que tenha sido um dia, vocês não sabem o quão difícil, o quão surreal é imaginar que isso pode acontecer um dia. Então, ainda mais naquela época que a audiência era muito maior e tinha muito mais gente sintonizada no domingo à noite. E quando eu fui para o Pânico, eu também fui com a mesma sagacidade, com a mesma felicidade, com a mesma disposição, mas eu tive vida. Pela primeira vez assim, no Pânico, eu vim de 3 anos seguidos, sem férias, sem folga, sem nada, e sou muito grato a isso. Mas no Pânico, pela primeira vez, eu era questionado se eu queria fazer tal matéria ou não, onde tinha uma organização bem organizada. No CQC era uma desorganização organizada, e no Pânico era uma organização um pouquinho desorganizada, porque eventualmente poderia surgir uma pauta em cima da hora, mas estava tudo bem, porque era organizado. E o CQC era o contrário, é tudo desorganizado, mas era organizado, assim. É uma confusão, mas é uma bagunça organizada. Eu sei que tal dia, segunda-feira à noite, ninguém grava nada, porque a gente tem programa ao vivo. E é diferente. No Pânico, às vezes, pode ser que você, na semana, você tenha organizado no domingo à noite, que é o dia do programa, você tem que sair louco para gravar uma matéria, vai para a Ásia, vai fazer alguma matéria que só tem aquela oportunidade, coisas eventuais da televisão, e que eu amo, e que nunca foram um problema. Mas no Pânico eu tive vida. Eu pude relaxar, assim, eu vim de uma situação boa, assim, eu tive... acho que eu nunca contei para ninguém isso, Fábio, eu vou contar para você. Eu pedi para sair do CQC. Eu tive na época um burnout, porque eu estava trabalhando todo dia de segunda a segunda, e quando você trabalha com televisão, não é que você trabalha 1 horinha, 2 horinhas. Isso acontece, isso é óbvio, né? Com muita gente que trabalha como freelancer. Às vezes tem dias que você trabalha pouco mesmo, tem dias que você tem uma carga horária muito menor. Mas na televisão é raro você ter uma carga horária pequena assim. Porque se você chega para gravar uma pauta, uma matéria, e ela, por mais que ela tenha 20 minutos de duração, ou 10 minutinhos de duração só no ar, às vezes você ficou 5 horas para fazer aqueles 5 minutos, daqueles 10 minutos. Eu lembro que teve uma matéria que foi surpreendente, assim, a gente precisava pegar a Luciana Gimenez, porque ela tinha dado alguma declaração na semana, a gente queria entrevistá-la, era um baile da Vogue, se eu não me engano, acho, baile da Vogue, algum baile da Caras. Ela foi chegar na festa, acho que 3 da manhã, 4 da manhã, ou foi sair da festa 3 da manhã, 4 da manhã, e a gente tinha chegado às 5 horas da tarde. Eles devem pensar, então você ficou na van vendo Netflix. Não tinha isso. A gente ficou em pé, esperando, porque ninguém sabia que ela ia sair às 4 da manhã. Então, qualquer momento é o momento. E é muito louco, se você não está ali no momento, você perdeu o momento. Então não tem eu ficar na van. Eu vou ficar aqui na van vendo Netflix. Você tem aqui ar-condicionado, cabinho, um biscoitinho, uma coquinha. Se ela aparecer, você me chama. Não tem isso. É você na porta da festa. Você, o produtor, se você chegou às 5, o produtor chegou às 3 da tarde. O cinegrafista, que se você acha que um microfone de 200 gramas, sei lá, 1 quilo no máximo é pesadinho, ele está carregando 20 quilos no ombro. Então ele está lá fudido com 20 quilos no ombro, esperando. E tá todo mundo em pé, esperando a Luciana Gimenez sair. Eu lembrei até do André Brandt no domingo agora, de eleição, porque a gente fez domingo de eleição pelo Pânico. Eu fiz 2, porque foram 2 anos.
No Pânico e no CQC. E no CQC teve um domingo de eleição que a gente chegou à seguinte conclusão. Que louco é fazer uma matéria em que não depende nem um pouco de você. Não depende de mim. Porque se o Gilberto Gil não decidir votar no domingo, eu não tenho matéria. Entendeu? Eu tenho que render com quem está lá. E aí você fica pipocando de zona em zona para encontrar algum famoso, alguma personalidade pública e fazer render com ela. Então, teu cérebro, de verdade, ele vai a 1000, porque você está pensando em piada, você está pensando em situação. E ele falou, cara, que louco isso, né? Se ele não decidir votar, se ele falar, hoje eu vou justificar amanhã. Não tem matéria. Então, realmente é um trabalho que depende do outro. Então, isso, gente, isso é o mais light, tá? Porque jornalista de verdade, repórter de verdade, sofre muito mais. Muito mais. Uma verdade tem que ser dita, né? Eu nunca trabalhei na televisão, mas fui produtor e fui apresentador para uma associação por 2, 3 anos, enfim, fazendo coberturas de evento, feiras, enfim. E não tem glamour nenhum para quem está com o microfone na mão. O glamour tá para outras pessoas, né? Então, assim, você tem que estar no campo, e o CQC era basicamente o jornalismo também, né? É um jornalismo que você tem que estar ali, como você falou, numa sessão eleitoral. Você pode chegar 10 horas da manhã na sessão eleitoral, mas se o fulano que você quer entrevistar, você não tem o poder de saber que horário ele vai votar. Se ele quiser votar 4h30, o problema é seu, você tem que ficar lá de guarda lá. Não tem jeito. E é assim que funciona na televisão, gente. Não tem glamour. O glamour tá bonitinho quando você senta ali, assiste, né? Não tem glamour, né? E acho que é legal você falar isso, Lucas, porque às vezes as pessoas elas têm uma visão de que na televisão é tudo muito simples, né? Mas pelo contrário, quem trabalha com televisão, não só quem está na frente, mas quem está por trás, são horas e horas de trabalho, né? Então, o Lucas ele chegou na estafa, cara, é assim mesmo. Eu que nem trabalho na televisão, trabalhei fazendo eventos, né? Com essas coisas. Você chega na estafa, porque não, é um negócio que você não pode parar. E mesmo você ainda não trabalhando em televisão, tem a ciência de que você sabe muito mais sobre televisão de quem trabalha. Quem trabalha, às vezes, há muito tempo. Porque não basta só trabalhar na televisão. Eu aprendi isso agora com o Nilson e com o Henrique. A gente teve uma conversa. Eu fiz uma declaração no podcast, no Flow, na entrevista com o Antônio Fagundes, e eu comentei, fui radical nas minhas palavras, como eu costumo ser, e comentei que, mesmo usando, acho que num tom mais sutil, eles ficaram ofendidos e eu conversei com eles. Porque a declaração foi: eu admiro muito o crítico que trabalha com televisão. Eu falo, acho que para ser crítico de televisão, tem que trabalhar com televisão, tem que saber como é o mundo, como é a realidade de televisão. Não basta somente dar a sua opinião. É importante falar. Eu até usei esse exemplo com o Nilson, ou com o Henrique, porque a pessoa que trabalha com televisão, entende televisão, ela sabe fazer uma leitura. Se hoje eu disser que o programa A entrou ao ar às 7 horas da manhã e entregou às 9 horas da manhã com 1 ponto, a pessoa vai falar, nossa, mas ele só marcou 1 ponto no Ibope, que programa ruim, é um fracasso, manda tirar esse programa. Essa é uma opinião de uma pessoa, fala 1 ponto, não é nada, nossa, a novela dá 33, nossa, esse programa é um fracasso. Tá bom. A pessoa que trabalha com televisão, que entende, a opinião dela vai ser completamente diferente quando ela analisar os fatos. Ela vai falar, bom, o programa A entrou ao ar às 7 horas da manhã. Que programa estava antes do programa A? Ah, não, era um horário vendido. Foi um horário que foi vendido ali por uma marca tal. Tá bom, entregou para quanto com o programa A? Ah, entregou com 0, entregou com traço. Ah, beleza. E depois desse programa A, vem qual programa? Ah, vem um programa tal que está no ar há 15 anos. Ah, legal, bacana. Então o programa A não é um fracasso, não. O programa A é bom. O programa pegou com traço, entregou com ponto, ele cresceu no Ibope. É um sucesso, merece a nossa admiração, merece a nossa atenção. Não merece simplesmente ser julgado como fracasso, como horrível e que péssimo que ele é. Merece atenção. Então são duas visões que eu não digo nem que uma está certa ou uma está errada, mas a visão de um que tem conhecimento da causa, tem fundamento, e a visão do outro que é simplesmente opinião, que fala, nossa, só bateu 1 ponto, que fracasso, qué. O Rafinha Bastos, inclusive, fala disso, que quando o Saturday Night Live estreou, ele deu 1 ponto em alguma coisa, se eu não me engano, na estreia.
E ele mencionou, falou, gente, se a gente for fazer um comparativo, ainda mais com o Pânico na Band, é desleal. Quando o Pânico estreou na Rede TV, ele nem bateu um ponto. Acho que ele demorou não sei quanto tempo para bater um ponto. Então, esse julgamento da televisão e também desses críticos, eu acho que eles precisam ser sempre com mais fundamento. Precisam ser sempre com mais teórico. É claro que a prática diz muito, né? Mas um pouco de estudo do teórico e um pouco de prática, eu acho que é muito, muito importante, é muito válido. E eu, como fiz esse comentário, não com essas palavras, mas com outras, como eu citei agora, dizendo que eu acho que críticos de TV tem que trabalhar em TV, que eu até mencionei radicalmente, falei que os únicos críticos que eu considero são o José Carlos Neri, José Carlos Neri e o Flávio Rico. Trabalharam na televisão, se dedicaram a vida inteira. Mas eu fui radical, obviamente não são os únicos que eu admiro. Eu admiro o Fábio Marquezine, o Nilson Xavier, o Gabriel, também autotitulado como Rick Souza, que tem o site TV Pop, o Riale Gouveia, também tem diversos outros. Eu até peço desculpas se não mencioná-los aqui agora, porque minha memória é fraca, mas todos os colaboradores do TV História, todos vocês eu admiro demais da conta, porque vocês não são apenas não dão apenas a opinião, não são apenas opinadores. Vocês realmente têm conhecimento da causa e sabem a dificuldade que é produzir televisão. Por isso, acho que uma das minhas missões de vida como artista, se é que eu posso me chamar assim, como uma pessoa pública, é trazer a realidade, é mostrar que a realidade é tão real quanto o trabalho de um gari. É tão importante quanto o trabalho de um gari. Eu acho que a gente desvaloriza muito o gari e valoriza muito o artista. E eu acho isso um grande erro. E tem uma coisa que tem que ser dita. A televisão, quando você trabalha numa emissora X, você também concorre com a Y, com a Z. Claro, exatamente. Só que você concorre com o celular, você concorre com o streaming hoje em dia, você concorre com videogame, você concorre com a árvore que está lá fora. É uma concorrência brutal. Então eu acho que é muito injusto quando alguns jornalistas, claro, podem fazer uma crítica sobre um conteúdo, elogiar aquele, falar que aquele não foi muito bem. Eu acho que é do jogo. Agora, você querer jogar contra, torcer contra, querer colocar no chão, isso não é jornalismo, né? Isso daí não sei o que, é outra coisa, entendeu? Uma coisa a não ser que o programa seja o Tomara que Caia. Aí tudo Sim. bem. Tirando Mas, você falando aí, não, da sua carreira, tem uma coisa que você não conta. O que é que eu não conto? Meu Deus. Conta. Na sua parte musical, quando você fez parte do Restart aí. Você não fala dessa época. Lucas Salles não comenta quando ele foi no Restart. Foi rápido, Fábio. Foi muito rápido. Por isso que eu não falo. Foi tão rápido que eu nem menciono isso. Brincadeira. Eu acho que provavelmente alguém vai acreditar. Isso foi uma matéria durante o Pânico. Durante o Pânico, não lembro ao certo se foi durante o impeachment da Dilma ou se foi durante o impeachment do Eduardo Cunha. Não lembro ao certo, mas tiveram momentos no ano de 2016 muito importantes que a gente fez as coberturas de Brasília eu fiz ao lado do Vesgo. Nossa, eu realizei um sonho, né? Eu me sentia o Silveiro do lado dele. É muito legal, muito importante. Não, é uma brincadeira, isso é uma matéria. Estou mostrando a verdade sobre o Lucas Salles aqui. Lucas, falando em verdade, falando em tudo mais, o Lucas participou do Power Couple Brasil, um reality show. Ele foi o cara, ele teve essa grande honra também de estar ao lado do Gugu, que é um... precisa falar o quanto a gente tem saudades desse grande comunicador. O que eu queria te perguntar é diferente do que algumas pessoas já te perguntaram. Como é que foi o programa? Como é que foi aquela situação toda tal? Eu queria saber como é que foi para você e para a Camila também, claro, que esteve lá ao seu lado, como ter a vida de vocês, porque aí é diferente, não é o Lucas Salles ator, não é o Lucas Salles comediante ou apresentador, é o Lucas Salles, aquela pessoa que come, deita, dorme, acorda, escova os dentes. Como é que foi a sua vida pessoal tá em pauta na mídia? Como é que você se sentiu com isso, vendo que sua vida amorosa, pessoal, como é que você se sentiu vendo ali nos portais, nas redes sociais? Olha, boa pergunta, Fábio. Nunca ninguém tinha feito essa pergunta.
Eu acho que eu não pensei muito nas consequências. Isso é uma característica de um ariano impulsivo, de uma pessoa que não mede, né? Não mede as consequências. Eu não pensei em nada. É uma característica ruim para algumas coisas e positiva para outras. Confesso que teve um momento em que a ficha caiu, em que eu poderia estar sendo julgado pelo público. Por incrível que pareça, não tinham acontecido ainda casos como o da Carol Conká. Caso até que hoje eu me arrependo de ter ajudado a perpetuar. Fico muito triste, fico muito arrependido, porque isso destrói uma vida. Destrói uma vida, assim, tanto que não dá. E se a pessoa é merecedora ou não, isso são outros 500, assim. É difícil, assim. Hoje em dia, hoje, no ano de 2022, eu tenho essa leitura. Mas até recentemente eu não tinha. Eu não tinha porque, num caso que eu julgava ser como da Carol Conká, já volto para o meu, só para vocês entenderem o pensamento. Eu falava, poxa, mas ela é aquela pessoa. Se ela foi vista como vilã, é porque de fato ela é. Não tem como você ser um personagem no reality show, não tem. Isso é impossível, assim. Se houver alguém que conseguiu ser, deem o prêmio de melhor prêmio do mundo para essa pessoa. Porque de melhor ator, atriz do mundo, porque não tem como. Não tem como você ser. Você consegue deturpar algumas coisas, você consegue talvez desvirtuar alguns problemas e até mesmo algumas virtudes. Algumas coisas podem ser até desvirtuadas, podem ser até mal interpretadas ou interpretadas de outra maneira, mas você não consegue não ser você. Porque tem um determinado momento, a não ser quem fique somente uma semana, né? Mas tem um determinado momento em que você se esquece por completo das câmeras. E a Camila, minha esposa, ela tem uma frase tão. Ela tem uma noção assim que eu achei muito admirável. Que ela fala: tem momentos em que você quer ir embora, você fala, caraca, eu quero voltar para minha vida. E tem outros momentos que você fala, eu não quero nunca mais sair daqui no reality show. Você fala, eu não quero mais, porque ali eu não pago boleto, ali eu não tenho que preocupar com nada, a comida chega, eu tenho bebida, eu tô com as pessoas que é muito louco, eu julgava muito isso, né? Mas as pessoas que eu amo, você vira amor, você fala, cara, eu amo essas pessoas. Eu amo, assim, eu amo a Andra Coelho, a Ana Clara, eu amo o Daniel Saúl e a Mariana Felício, eu amo mesmo. Assim, qualquer coisa que eles me pedirem agora, eu vou lá e vou fazer. Com o maior prazer, com o maior amor, porque eu amo eles. E você cria uma dependência ali deles que você é um misto de emoções que o momento quero ir embora e não quero nunca mais sair daqui. Aqui é lindo, aqui é tudo perfeito. E teve um momento, agora assim, voltando, teve um momento em que eu falei, caramba, eu posso estar sendo julgado pelo público. Isso pode ser a pior coisa da minha vida. Isso antes de Carol Conká, Nego Di, diversas outras pessoas que tiveram um alto índice de rejeição, né? Que, obviamente, é o medo. Era o meu medo. Não tinha ainda isso. Acho que a única rejeição, a maior rejeição que tinha era daquela Patrícia do BBB e ela prosseguiu a vida e tá tudo bem. A gente nunca tinha visto uma pessoa pública ir para um reality show e ter, sei lá, ter prejudicado a imagem dela, a carreira dela, os trabalhos dela. Então, por um momento eu fiquei com esse medo. Eu falei, caramba, e se eu estiver sendo julgado? E se as pessoas não estiverem me entendendo e eu ser uma pessoa, o vilão? E aí a Camila também pensou nisso, a gente conversou e a gente chegou na seguinte conclusão. Cara, não tem o que fazer. Vamos embora. A gente vai ter que se mudar de nome, eu vou mudar de profissão, eu vou viver de outra coisa, mas não tem o que fazer. Por quê? Porque eu tô sendo eu. Eu tô sendo eu. Se eu estiver sendo errado, se eu for errado, eu vou aprender. E se eu não for errado, que bom. É a confirmação, a constatação de que eu tô no caminho certo. E eu confesso para você que foi a melhor coisa. E foi ali no Power Cup, inclusive, que eu tenho um dos meus maiores desafios da vida, que é provar que eu sou eu mesmo. Porque tem gente que eu vim trabalhar depois que achava que era um personagem, e que tinha raiva, porque para mim estava tudo bem, sempre de bom humor. Eu trabalhei com o Márcio Bonfim e ele confessou que tinha um certo bode, sabe? Bode ainda usam essa expressão, sabe? Tipo, você tem um certo bode, sabe? Bodinho, quando você tem uma certa implicância com uma pessoa, porque eu era sempre o animado, felizão, ninguém é animado 24 horas por dia.
Obviamente, não. Ninguém é animado 24 por dia. Tem dias que eu choro, tem dias que eu me emociono, tem dias que eu fico preocupado, tem dias que eu fico com raiva. Isso é óbvio, isso é perfeito. Mas ali não tinham motivos para eu estar triste, chateado, com raiva. Não tinha motivo nenhum. O que eu simplesmente fiz foi querer levar o melhor dali. Pode parecer loucura isso, mas um dos maiores motivos de felicidade era estar do lado do Gugu. Eu vi o Gugu praticamente todo dia. Eu vi o Gugu de perto, assim, um momento de uma gravação ou outra, puxava assunto com o Gugu, sabe? Eu brincava, teve um momento que a gente se abraçou, eu acho que isso foi até o ar, que eu abraço o Gugu, a gente tá comemorando, falei, a gente parece uma família feliz. Eu falei, eu virei pro Gugu assim do meu lado, meu pai aqui, minha esposa aqui, legal. Então, eu não tinha motivos para ficar chateado, irritado, triste e tal. E, sei lá, também eu acho que a minha edição foi um pouco mais leve, comparada com as duas últimas agora, acho que foi bem mais leve. Então não tinham pessoas querendo me prejudicar. Bom, deveriam ter, mas sei lá, deveria ter, mas eu não liguei para isso. E eu acho que era muito mais light. Talvez se eu estivesse numa situação como as duas últimas recentes do Power Couple, talvez eu agisse completamente diferente. Talvez sim. Talvez se eu estivesse numa fazenda como participante, eu acho que também ia ser diferente do Lucas que foi no Power Couple. Então, para mim também foi, desculpa o termo, Fábio, mas foi uma cagada. Foi lindo, foi tudo maravilhoso. Foi o Gugu, os amigos que eu fiz para a vida. Pô, a Deb Lagrenha, a Camila, ela falava: tem dias que eu falo mais com a Jaque do que com a minha mãe. A Camila falou assim: tem dias que eu falo todo dia com a Jaque, todo dia a gente troca mensagem, saudade, como você tá tal. A Daniel Saulo, uma paixão. André Coelho, queria tatuar ele na minha pele, juro. Tatuar, assim, pessoas, folhas, então. Folhas é um amor queridíssimo. Então, eu realmente dei sorte, foi uma cagada. Foi um encontro ali de ser um reality show, a edição de um reality show leve, muito bem disputada, muito acirrada, porque todos eram competidores incríveis. Todos eram competidores incríveis. E tinham personagens maravilhosos. O André agora, o da Drica, o André que está inclusive na Fazenda, com a Drica, são pessoas maravilhosas. Então eu tive esse medo, mas foi por uma fração de segundos muito rápida, Fabinho. Eu pensei, caraca, e se eu tivesse sido julgado, e se eu virar o vilão, e se as pessoas me odeiam? Eu vou ter que voltar para os Estados Unidos, que é onde eu divido meu tempo, Brasil e Estados Unidos. Eu trabalho no Brasil, moro nos Estados Unidos, tenho trabalho também nos Estados Unidos, mas me dedico para eles daqui. Irmão, vou voltar para lá e vou ficar morando lá, acabou, e beleza, tudo bem, até a gente se reestruturar. Eu, inclusive, passei por isso recentemente. Eu fui co-host do programa do Flow com o Antônio Fagundes e eu quis, nossa, morrer. Assim, as pessoas me odiaram porque falaram que eu não deixei o Antônio Fagundes falar e que eu atrapalhei, que... Bom, depois a gente fala disso no privado, mas eu fiquei, nossa, eu queria morrer de verdade, assim. Uma coisa muito... Então, eu passei por uma fraçãozinha, eu passei por duas situações. Quando eu apresentei a Fazenda 11, que a gente provocava as torcidas, e eu e os excelentíssimos Marcelo e a Tati da Web TV brasileira, a gente provocava, então eu passei assim, nome, fui parar no Trend Topics. Eu tive um gostinho do que é ser cancelado, e também quando me posicionei contra quando eu me posicionei contra eu esqueci o nome dele, perdão, que foi para o BBB, que era o mágico, não vou lembrar o nome dele, o coreano, perdão, não vou lembrar agora o nome dele, mas me posicionei contra ele, nossa, os fãs vieram caindo matando. Então eu tive uma fraçãozinha do que é ser cancelado e confesso que é uma das piores coisas do mundo. Não desejo isso a ninguém. Hoje me arrependo de ter ajudado, mesmo que com piadas, me arrependo de ter ajudado esse cancelamento do Nego Di, da Carol Conká e só mesmo. Assim, você até falou dessa questão da tua entrevista com o Antônio Fagundes. Aliás, é difícil resistir ao Antônio Fagundes, né? O cara Porra, demais. Talentoso e bonitão, né? Não tem jeito, bonitão. né? Charmoso, charmoso. Você que tem uma carreira, você que tá aí com seu talento em várias mídias, eu que sou um Zé Ninguém, eu tomo bomba, eu tomo porrada aqui por muita coisa, sabe? Então, assim, é complicado, né? Você sabe, às vezes tem tantos elogios bacanas, pode ser que a gente receba 70% de elogio, mas os 30% de pancada que a gente leva, às vezes acaba sendo muito forte. Faz você pensar se você está no lugar certo,
fazendo a coisa certa, e você se questiona, caraca, eu sou um merda, meu Deus, eu não sei nada, eu tenho que ficar quieto na minha e morrer. É muito pesado, assim, as pessoas estão... Eu acho que as pessoas já estão doentes, infelizmente. Infelizmente, eu acho que as pessoas já estão doentes. E digo isso no consenso geral, assim, todo mundo está muito exagerado para tudo. Assim, e a gente tem perdido pessoas, temos perdido pautas, inclusive importantíssimas, por conta da doença, da maneira de se comunicar. Teve um rapaz, durante a entrevista do Antônio Fagundes, que logo após a entrevista, ele fez questão de me mandar milhões de mensagens, e a linguagem, que pena que eu não tirei print, mas a linguagem que ele usou, ele constatou, ele falou, não, Lucas, como amigo, cara, se mata, de verdade, você precisa se matar. A solução é você se matar, você não é bom para nada, para ninguém, você precisa se matar. E eu juro por Deus que aquilo me machucou de uma maneira que eu falei, gente, e eu pedi para todos os meus amigos, eu não pedi a você perdão, Fábio, vou pedir, vejam essa matéria, vejam a entrevista, como foi, você foi, o que aconteceu, será que eu falei demais, será que eu não levantei as pautas certas, será que eu falei coisas sem um contexto, eu tentei trazer o contexto a todo momento, que eu acho isso um grande erro em entrevistas, que você começa a mencionar, e naquela época lá de tal novela, você era amigo do Carlos, e aí o público não sabe de que época é essa, que novela foi essa. Então eu gosto muito de contextualizar, para que todo mundo esteja no mesmo barco, assim, no mesmo sentido. Perguntei aos amigos próximos, e um dos meus amigos falou, cara, eu acho que você pode aprender, obviamente, com seus erros, mas lembre-se, o Galvão Bueno não fez nada de errado, e teve o mundo inteiro falando cala a boca, Galvão. E, mais uma vez, eu falei, caramba, é verdade, eu entrei nessa brincadeira, eu tuitei cala a boca, Galvão. Pessoas muito próximas ao Galvão falaram que foi a pior fase da vida dele. E uma brincadeira, Fábio, fizeram um vídeo, né, colocaram araras, dizendo que arara era uma Galvão, e o cala a boca seria o equivalente a salve os pássaros, então vamos chamar todo mundo para tuitar cala a boca, Galvão. Mesmo uma brincadeira que chegou em níveis assim muito loucos, né? Não era necessariamente com o Galvão, mas isso mexeu com ele, que foi a pior fase da vida dele, assim. E olha que o Galvão já passou por muita coisa. A pior fase da vida dele foi essa, assim, quando ele já estava estruturado, já estava feliz, um grande narrador. Naquela época ele já era um grande narrador, um locutor maravilhoso. Mesmo assim, ele passou para a pior fase da vida dele, que foi ver o mundo inteiro, pessoas com faixas falando cala a boca, Galvão. Tipo, você pode não levar em consideração seu ego. E isso é um processo muito importante para todos os artistas. Mas você não pode refutar o seu ego. Você não pode falar, não tenho ego. Assim. É óbvio que dói. E eu falei, caraca, é verdade, o Galvão não fez nada e teve um mundo falando cala a boca. Coitado. E hoje, graças a Deus, ele deu volta por cima e é um narrador que não tem Copa sem Galvão. Não tem como ver um jogo. A gente amadurece, né? A gente vai amadurecendo com o tempo, né? Eu amadureci com isso. Eu falei, caralho. A gente vai amadurecendo, mas existe uma coisa também que é verdadeira, e que o anonimato da internet, né? Nem tanto o anonimato, mas você estar tendo o poder do celular e poder xingar, né? Falar aquilo, porque você não está na frente da pessoa e muitas vezes você vai fugir, né, de falar nisso, mas eu acho que isso vai muito de que você está ali no flow, você entrevistou um grande ator, e Lucas, tem muita gente que também não aceita que você está naquele local, cara. Tem muita gente, não é que aceita porque você aí, não aceita porque acha que talvez ele deveria estar lá, tipo, eu que deveria estar lá. Não, eu acho que isso é do seu profissional, isso é do que você conquistou ao longo da sua carreira. Tem pessoas que... O próprio Jô Soares até citou que tinha pessoas que não gostavam dele. Imagina não gostar do Jô Soares, cara. Sabe? É uma coisa assim, do tipo, é surreal, mas ele também tomava porrada. Eu acho que você tá certo. Eu acho que cada jeito de fazer a entrevista, eu tenho o meu jeito, você tem o seu jeito, o fulano vai ter o jeito dele, e a vida vai seguir. Eu acho que o conteúdo é o mais importante do que o entrevistador em si. A gente tem o nosso jeito. Agora, essa pessoa que falou isso para você, eu duvido que ela saiba o que é ter um amor próprio, que é ter também acho. Com pessoas como você, tão querida, entendeu? Obrigado, tipo, isso é patético, né? Isso daí eu sei que
dói, mas é patético demais. Deixa e eu espero que essa pessoa encontre amor, que é uma coisa que eu desejo mesmo, do fundo do meu coração. Porque não foi só muita gente mandou, teve pessoas que falaram, pô, cara, acho que você extrapolou aqui, você falou demais, não deixou de falar. Mas a impressão que eu estava tendo, inclusive, até bom, não falei isso com ninguém. Eu queria muito falar isso com você, inclusive, também em off. Mas não consegui te mandar mensagem. Eu até pensei, falei, mas é que num determinado momento a impressão que eu tive é que ele não estava nem um pouco a fim de dar entrevista. O único ponto assim, que eu senti que ele estava feliz foi na hora quando a gente foi falar do Baixa Terapia. E eu trabalhei com o sobrinho do Antônio, que disse o Felipe Fagundes. Ele falou, cara, meu tio é uma pessoa muito normal, assim, ele foi realmente para falar do Baixa Terapia. E quantas milhares de entrevistas ele não já deu? Você, hoje em dia, falaria da sua avó, da famosa história da tua avó, que minha avó é da Argentina? É verdade, já é cansativo. Assim, quando eu vou falar, eu já começo cansado de falar. Imagina ele responder perguntas relacionadas ao Rei do Gado. Assim, ele já começa cansado. E é uma pena, porque todo mundo quer saber muito mais. Mas ele já falou disso várias vezes. Então é um pouco, coitado. Eu imaginei. Então, ali durante a minha percepção, obviamente, estava desligada, porque provavelmente estava acontecendo, e eu estava com uma percepção talvez até correta ou até equivocada. Mas foi legal. Acho que aquilo ali, esse momento também foi importante. Mesmo errando, foi um momento muito importante para mim. Muito. E Lucas, você não errou. Você seguiu o seu trabalho. Errar, eu não vejo quando você trabalha entrevistando, cada um tem um jeito. Eu acho que a gente vai melhorando. Eu posso ter errado aqui, como eu errei em outros bate-papos que tem aqui no canal, mas o importante é que a gente, tanto você quanto eu, quanto tantas outras pessoas, estamos entregando conteúdo de qualidade e ainda mais falando com um gênio do teatro, da televisão, do cinema, que é o Antônio Fagundes. Não é qualquer um, né? Você desempenhou seu papel muito bem. Muito obrigado. Manda o pessoal, sei lá, ver televisão, ver outro canal, não quer ver, vai ver outra coisa, não quer ver isso aqui, vai ver outra coisa, vai ver o pessoal que fica tirando cutícula, que fica tirando o cravo, pô, vá procurar outra coisa que fazer. Mas, Lucas, Não, que isso, cara. Antes da gente encerrar aqui, liberar você aí, já não enchendo teu saco aí. Você nunca jamais encher meu saco e, pelo amor de Deus, você tem tudo que você quiser. Só pedir que você, não, que isso. Você manda. Não, uma coisa, a gente tem que combinar de comer um pastel, hein, bicho? Pelo amor de Deus, tem que marcar. Tem que combinar de comer um pastel, bicho. Esse final de semana a gente podia marcar aquele jantar. Você só digníssimo lá em casa. Tem que ver isso, pelo amor de Deus. Então, A gente, por mim já tá marcado. Por mim já tá marcado esse final de semana. Não, a gente tem que se encontrar para a gente poder conhecer pessoalmente. Já bati papo aqui algumas vezes, mas pessoalmente não tive essa honra de tirar uma selfie, pedir um autógrafo, para ficar gritando. De eu que vou querer tirar selfie e pegar autógrafo. De verdade, eu mesmo. Ô, Lucas, para a gente encerrar aqui, queria te fazer essa pergunta, porque você já fez muitos trabalhos, né? Apresentador, foi repórter, tá com podcast, tá no cinema, tá em tudo que é lugar, tá no jogo do bicho, não, brincadeira. Tá em tudo que é lugar. Eu tava vendo, eu sonhei com o elefante outro dia. Eu falei, pô, acho que eu vou postar no jogo do bicho. Mas eu fui ver que o elefante é bom. O elefante, graças a Deus, é coisa boa. Estamos precisando, né? Vamos fazer uma fezinha aí. Vamos. Qual trabalho, o que você pensa para o futuro que você gostaria de fazer? Um papel, um programa? Qual que é essa sua vontade que você ainda não conseguiu realizar na sua carreira e que vai realizar? Meu maior sonho é trabalhar no SBT. Meu maior sonho. Isso eu nunca escondi. Inclusive, eu tive um problema no Pânico, que uma vez eu fui entrevistar o Silvio Santos e eu pedi um autógrafo a ele. Eu até vi que teve um outro comediante que também fez a mesma coisa, mas eu acho até que ele fez antes de mim. Pode parecer até que eu copiei ele, mas eu nem sabia que ele tinha feito. Eu tive essa ideia no dia, porque o produtor falou, olha, a gente vai para a zona eleitoral onde o Silvio Santos vota, pode ser que ele esteja lá. E eu tive uma ideia, eu falei, vou levar um negocinho aqui. E aí, durante a entrevista com o Silvio Santos, eu falei que eu amo no SBT, que ele podia voltar a se candidatar. Nessa eleição, eu vou votar 26, você,
quem vai ser seu suplente, quem vai ser suplente, quem vai ser seu vice, vamos chamar quem de vice, vamos botar, acho que eu falei Luiz Ricardo na entrevista, alguma coisa do gênero, e fiquei falando SBT, tal. Aí eu falei, o senhor pode me dar um autógrafo? Ele falou, claro que eu posso dar um autógrafo. Claro, mas você não quer uma selfie? Todo mundo pede selfie. Quer dizer, ele não falou assim, né? É claro que eu posso dar um autógrafo, mas você não quer selfie? Todo mundo quer selfie hoje em dia. Eu falei, não, seu Silvio, eu sou da velha guarda, eu gosto de autógrafo, seu Silvio. Eu, tá bom, tá bom. Aí eu tirei minha carteira de trabalho e falei, assina aqui, ó, por favor, contratante. Peguei e dei a canetinha para ele. Aí na hora que ele pegou, eu falei, ai, bem bolado, não vou assinar não, toma cá. Devolvi a carteira de trabalho e foi embora. E eu brinquei, me leva para o SBT. E aí o Alan me ligou, isso foi no domingo, né? A matéria ia no domingo, foi pela manhã. Aí o Alan me ligou na segunda e falou, o Silvio Santos mandou uma mensagem aí dizendo que queria te contratar para o SBT. Eu falei, sério? Ele falou, não, Lucas, é só para falar que pegou mal você querer ir para o SBT, está dando porra, Alan. Aí eu comecei a rir, eu falei, Alan, milhões de desculpas. Porra, é o Silvio Santos, é SBT, nunca escondi esse amor, nunca, assim, em qualquer emissora que eu venha trabalhar e que eu volte a trabalhar, nunca escondi. Meu sonho é o SBT, eu acho o SBT incrível demais da conta. E esse é um sonho, assim, que eu quero realizar, trabalhar no SBT. E agora em que sessão? Se é na dramaturgia ou no entretenimento? E na maior loucura da vida eu falo, os dois eu quero trabalhar nos dois. Perdão, foi um diretor aqui, acabou de dar perdão, seu Trindade. Ele veio falar do tempo, desculpa, perdão, Fabinho. Eu quero trabalhar nos dois, na dramaturgia e no entretenimento, quero fazer tudo. Inclusive roteiro, assistência de direção, qualquer coisa também lá dentro eu vou estar muito feliz, mas quero muito quero muito atuar no SBT e quero muito também apresentar no SBT. São duas metas na minha vida e eu nunca vou esconder isso de ninguém, porque eu nasci assistindo SBT e a minha vida é muito SBT. A única parte Globo que eu tive na minha vida, na influência, foi do Faustão, do Fantástico, obviamente, do Zorra Total, dos programas de humor, né? Do Sai de Baixo, os programas de humor eu assistia, acho que quase todos da Globo, e também do entretenimento, video show também. Cresci, nossa, chegava em casa para assistir o video show e era muito feliz. Então, mas o SBT, meu domingo era o domingo que eu queria falar com precisão, mas eu não sei há quantos anos o Silvio tem um programa, que é o programa mais longevo da televisão brasileira, mas acho que são 70 anos, talvez, de programa do Silvio Santos, ou 60, mas o meu domingo é o domingo de muita gente durante todos esses anos, que era a macarronada, o frango assado, programa Silvio Santos, chegar antes vem Domingo Legal, depois programa Silvio Santos, e aí tinha o que eu mais amava, que era o Show do Milhão, que era maravilhoso, que era para encerrar bem o domingo, que era incrível. Quando eu menciono do Pânico, quando eu mencionei aqui do Pânico, já era mais para minha adolescência. A minha adolescência já foi assistindo ao Pânico e querendo, então, aos 13, 14 anos, a gente já tinha essa transição de assistir ao Pânico e assistir também ao Fantástico. Mas até minha infância foi Show do Milhão, Gugu, foi chorando com De Volta para Minha Terra. Nossa, eu chorava demais da conta. Eu criança chorando. Eu via as pessoas chorando, é muito louco isso, né? Eu já me emocionava, já me identificava, já achava bonito as pessoas se emocionando ali, realizando o sonho. Tinha um puta cagaço do Lendas Urbanas, puta cagaço. Eu queria matar o Homero Salles só por isso, assim. Hoje em dia eu queria muito, nem sei se a ideia foi do Homero ou do próprio Gugu, mas o Lendas Urbanas dava um puta de um cagaço da porra. E eu cresci assistindo SBT e por isso eu amo. Bom, a minha vida eu quero realizar o sonho de poder dar prosseguimento do que o Chacrinha começou, num grande programa de variedade de auditório, assim como o Faustão também fez. Eu acho que ele deveria se aproximar, inclusive, do que o lançou na carreira, lá com o Goulart de Andrade, que o Goulart de Andrade teve a primeira sacada, olhou para o Faustão e falou, olha, vamos fazer televisão? Você já faz televisão, vamos fazer na televisão? Então, eu queria um programa como o do Bambolê, que era na rádio, que virou depois o Perdidos na Noite, e o programa do Cassino do Chacrinha, uma coisa que eu adoraria dar prosseguimento, trazer de volta. Vejo que o Luciano Huck tem se aproximado um pouquinho, tem flertado, tanto o Huck quanto o Mion, eles têm flertado um pouquinho com os programas de auditório, eu estou muito feliz por isso, visto até que tem encontrado audiência também. Então, olha aí a solução. A solução da TV também está aí, de olhar para trás, de produzir o que já era produzido, de voltar a produzir o que já era produzido. E acho que o sonho de ter um programa próprio, acho que é um sonho muito presunçoso, porque eu jamais vou ter um programa só meu.
E eu te digo por que jamais. Porque um programa nunca vai ser só meu. Vai ser um programa meu, da faxineira, do operador de áudio, do produtor, do assistente produtor, do estagiário, do diretor. É um programa nosso. Então, eu não vou usar o termo que era um programa só meu. Entendeu? Nunca vou usar isso. Então, eu quero poder estar na linha de frente de um programa. Como já estive, graças a Deus, e como quero voltar sempre a estar. Como quero sempre estar. Mas também quero dramaturgia, quero atuar, quero trazer emoção, trabalhar com criança, quero fazer muita coisa. Assim. Eu não consigo nem nomear, e nem mensurar, e nem mencionar, porque se você me disser qualquer coisa que seja relacionada ao audiovisual, eu vou falar, tô dentro, quero fazer. Caso o seu programa tenha júri, você me chama para ser jurado. Mas aí eu vou te falar que você é um tabu, que eu já te prometi isso de mindinho. É verdade. É verdade, a gente já fez. E essa é uma promessa que eu vou cumprir, e é de mindinho. Que quando puder ter voz ativa no programa, eu vou falar, Fábio Marquezine vem comigo. Tem outras pessoas também que eu tinha colocado, que eram do Dream Team. Eu não vou lembrar agora o nome, porque são amigos pessoais. Mas não pelo amor de Deus, não é nepotismo, não. São pessoas muito talentosas que eu conheço. Conheço e sei do quão longe elas vão ir, comigo ou semigo. Mas, a gente eu torço muito para que seu sonho se realize. Obrigado. E não apenas torço para que seja no SBT, em qualquer outro lugar, em qualquer mídia, Obrigado. Que você esteja presente com o seu talento, com o seu bom humor, com a forma que você sabe se comunicar com todo mundo. E principalmente não só com tudo isso, mas também com a sua generosidade, com o seu carinho, com a forma que você trata as pessoas ao seu redor. Eu sou testemunha disso, obrigado, que a gente conhecia, e você, pelo meu trabalho, foi tão generoso que eu só tenho que agradecer, não só por você estar aqui, por você ter sempre apoiado o meu trabalho. Então, a minha torcida é para que a gente sempre tenha você, seja qual lugar for, podcast, na TV, no streaming, no cinema, não importa, no teatro, não importa, que você continue com o seu talento, com com esse seu jeito cativante, porque você é uma pessoa... Não, mas é verdade, você é uma das pessoas assim que tem essa questão de cativar as pessoas, não por seu talento, mas pela pessoa que você é. Hoje em dia, cada vez mais a gente encontra pessoas brutas, pessoas que às vezes pensam muito nisso, vão com muita porrada, né? Não, você não. Você com jeito bacana, com jeito sincero, com jeito amigo. Então a gente torce, não importa onde, que você esteja aí levando o seu jeito para milhões de pessoas e sendo essa pessoa, essa figura tanto legal quanto no profissional, quanto no pessoal. Um cara que eu torço muito, Lucas, eu torço muito por você. Obrigado. E que você Fábio, muito obrigado de verdade. E me chamando para ser jurado. Mas é óbvio, mas eu volto para o início da nossa conversa, eu fico completamente sem palavras. Muito obrigado mesmo. Eu tenho uma admiração gigantesca por você e um amor mesmo, um amor real, um amor, acho que de amigo e de paixão, assim, de olhar para você e saber que desde criança, cada vez mais te conhecendo, sabendo que essa sua missão desde criança é uma missão tão importante, que você é um ser de luz. Isso eu tenho certeza absoluta. Um ser de luz, juro por Deus, assim, um ser de luz com uma missão muito importante. Eu, infelizmente, vou usar um termo aqui que muita gente deve pensar, o quão desnecessário é gravar vídeos em momentos que são teletransmitidos pela televisão. Mas você provavelmente deve ter ouvido isso. Graças a Deus, não de casa. Se ouviu de casa, eu fico triste, mas o quão importante hoje o seu trabalho é. E tudo isso é graças a você. Ao seu desejo, ao seu amor, ao amor que você teve e ao amor que você perguntou, que você propaga, que é o amor pelo Brasil. Porque a TV é a coisa mais brasileira que possa existir. E eu nem digo a TV brasileira, mas a TV é a coisa mais brasileira. Todo dia a gente liga essa caixinha em busca de esperança. Todo dia. O movimento de ligar, sintonizar no canal é um movimento de esperança. Eu quero esquecer meus problemas, eu quero ver o que está acontecendo, eu quero me informar, eu quero saber
o que eu vou fazer, eu quero saber em que eu vou votar, eu quero saber como é que eu vou fazer, eu quero saber quanto está custando, eu quero aprender, eu quero, é na televisão que eu vou talvez encontrar um motivo para acreditar. Eu chorava às vezes nos programas, quando as pessoas encontravam parentes, pais, porque meu pai biológico, infelizmente, desapareceu, hoje ele é dado como falecido, acredito que ele tenha falecido também, mas a gente não teve notícias. Então, de criança, eu assistia aquilo com meus 8 anos, assistia as pessoas encontrando pais, parentes, e falava, é possível. E ali eu aprendi que vai dar certo. Vai dar certo. Deu certo para ela, vai dar certo amanhã para mim, vai dar certo amanhã para todo mundo. E aí eu olhava e tinha o Gugu ali. E aí eu, parafraseando a frase do Bruno Mota, que eu acho que é uma das frases mais lindas do universo, que ele comenta assim, quando criança, os meus amigos queriam ser astronauta, jogador de futebol, médico. Eu queria ser o Gugu. E é verdade, eu queria ser o Gugu. Eu acho que todo mundo ali queria... Pode ser que você não queira ser o Gugu, mas você queria estar ao lado do Gugu, fazendo o que o Gugu faz, brincando com o Gugu, vivendo, fazendo, não só com o Gugu, com o Faustão, com o Silvio Santos. Então eu queria criar a nossa comunidade de admiradores e fãs da TV brasileira, ministrado pelo senhor Fábio Marquezine, para que a gente recolha todo mundo que queria ser o Gugu. Não, cara, olha, eu acho que todo esse trabalho a gente, né, tem um ganho financeiro aqui, ali, mas acho que o mais importante para mim é ter essas amizades como eu tenho com você, ter esse respeito que é mútuo. Então eu acho que tudo vale a pena a partir daí, quando a gente faz algo com amor e recebe esse tipo de carinho, ainda mais vindo de um cara talentoso, de um cara tão bacana quanto você. Eu só tenho que te agradecer por tudo e torcer para que você esteja, como eu te falei, seja qual lugar for, que você esteja feliz e tendo muito sucesso, porque é o que você tem, sucesso e muito talento também. E o resto é só correr atrás que vai dar tudo certo. E você já, aliás, já deu certo, porque você é essa estrela aí, tanto no pessoal quanto no profissional. Essa frase do Fausto é maravilhosa, é maravilhosa, tanto o pessoal quanto o profissional. E eu só quero complementar, nós somos. Você, Fábio Marquezine, é tudo isso e muito mais. Certeza. Só um pedido, eu sei que a gente não pode ficar pedindo muito para quem... Não, pelo amor de Deus. Esse cara imita bem o Fausto Silva. Pode fazer? Então, peraí. Pode fazer. A partir de agora, primo. Alô, galera! A partir de agora, exatamente 5 horas, horário do Brasil. É verdade. Eita! O Super Fábio, é verdade, ele que está no TV História, do Arquivo Marquezine. Peraí, é o grande marido, filho, e é o grande, é verdade, admirador da TV brasileira. A partir de agora, galera, Super Fábio Marquezine. Eita, galera, é verdade mesmo, ô louco, meu. É genial. Ai, caramba do céu, beijo pro Faustão, viu, cara? Beijo, e mais outra coisa, a gente tem que falar aqui. O Lucas, ele entrevistou, estava ali no The Chef, com o filho do Faustão, né? É verdade, que apresenta com o Faustão hoje na Band. O cara falou o nome do meu canal, brigando ali para resgatar. Cara, aquilo foi sensacional. Eu queria entrar na campanha, porque eu sofri uns boicotes ali, mas quando eu tinha liberdade, eu falava, campanha libera o arquivo. Qual é o nome do rapaz? Ai, meu Deus. Não vou lembrar agora. O do diretor de programação da Band. Eu não vou lembrar agora o nome dele, mas eu fazia a campanha Libera o Arquivo da Band. Vou levantar essa banda. Esqueci o nome dele. Diretor de programação. Eu não lembro também. Eu lembro que você falou o nome dele. Mas eu vou lembrar. Eu vou lembrar. Mas eu vou voltar com essa campanha. Vou pedir para os meus amigos lá da Band. Falar, pessoal, faz a campanha Libera o Arquivo Band. Pelo amor de Deus, tem muita coisa boa ali no arquivo da Band. Tem que colocar tudo tem isso. A Hebe, tem Flávio Cavalcante, Boa Noite Brasil, tem o Faustão, tem gente, pô. Tem um Band Play lá, libera tudo no Band Play. Exatamente, pelo amor de Deus. Cara, qual é o nome dele? Esqueci. Não é que raiva. Não, deixa, mas já é muito mais simples. Seu Johnny Saad, libera o arquivo da Band. Você que tem a chave aí, Saad, libera, pô. Por que eu vou falar com o Santos se eu posso falar logo com Jesus, né? Então, claro. Seu Johnny Saad, libera, pelo amor de Deus. Lucas, Fabinho, muito obrigado. Eu que agradeço, cara. Obrigado por ter colocado seu tempo aqui à disposição. Que isso? Estamos à sua disposição também. O que precisar, estamos aí. Muito, muito obrigado. Conte sempre comigo. Você já é um dos meus melhores amigos, saiba disso. Eu tenho muito amor e muita admiração por você.
Te amo, Fábio Marquezine, muito obrigado. Também amo você, cara. Tamo junto aí. Estamos só amor constrói, bicho. Só amor constrói. E para você que acompanhou a gente aqui até agora, queria agradecer. Muito obrigado mais uma vez por você ter visto aqui mais um vídeo do canal. Fique à vontade, se inscreva. Na descrição do vídeo tem o link para o podcast do Sobretudo, que o Lucas Salles participa. Acesse, escute com seus ouvidos. Né? Então, aproveite, que vale muito a pena, é muito bacana. Escuta lá, tem uma participação minha que foi muito bacana também. Então, tá aí na descrição do vídeo. Gente, muito obrigado. Até a próxima e tchau.